Vai lá, Renata. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Quantas pessoas que a gente já tem na sala, Silvio? Olha, pela minha visão aqui, nós temos 15 pessoas na sala. Ah, tá, não, beleza. Então nós vamos começar. Pessoal, sejam todos bem-vindos. A gente está começando pontualmente às 16 horas, tá? À medida que forem entrando mais pessoas, o pessoal vai agregando ao nosso webinar. Então, nós estamos aqui hoje, né, para poder falar com você sobre um assunto muito interessante, né? É o fim do 2G e, como grande solução para o fim do 2G, nós vamos falar da nova família de rastreadores radar, com foco em gestão de frotas, telemetria. Então, a gente não vai falar só do que o mercado está oferecendo por aí, que é um rastreador low cost 4G, não. A gente vai falar de rastreadores bem avançados com telemetria 4G. É o diferencial que só a Quanta está oferecendo no mercado. E aí eu gostaria de agradecer a participação novamente de todos vocês e dos entrantes, né? Apresentar para vocês, creio que todos já conheçam, o Silvio Cirelli. Ele é o diretor de tecnologia da Quantatec, pioneiro aí no mercado de rastreamento, né? O primeiro fabricante de rastreadores aí do Brasil, tem muita experiência, vai falar para você sobre o fim do 2G, e o Hélio Cirelli, que é o diretor comercial, né? Vai falar para vocês da família dos rastreadores aí radar, são 4 modelos. E aí eu gostaria de orientá-los que o áudio de vocês ele está desligado para fazer perguntas, né? Vocês podem usar o chat que está do lado direito, tem o ícone de uma interrogação. Vocês clicam e podem mandar as perguntas. E eu vou repassar essas perguntas para os palestrantes, seja para o Silvio ou para o Hélio. E aí, caso vocês alguma pergunta passe desapercebido, vocês podem levantar a mãozinha que está logo acima da interrogação, que eu vou ver e vou passando as perguntas. Então, pessoal, não precisem esperar até o final do webinar para poder fazer as perguntas. À medida que vocês forem mandando, eu vou passando para o Hélio e para o Silvio, e no final a gente vai ter um momento das dúvidas gerais, das perguntas que ficarem para o final. Agora eu vou passar a palavra para o Silvio, que ele vai falar com bastante propriedade para vocês aí da rede celular, a história da rede celular no Brasil, até chegar no 2G e o fim dele, e fazendo essa migração aí para a rede 4G, LTE, que é bem interessante. Então vamos lá, Silvio, boa tarde. Boa tarde, Renata. Obrigado pela apresentação. E eu vou aproveitar, vou apresentar você, né, para quem não te conhece. A Renata é uma pessoa que tem mais de 10 anos de experiência no mercado de rastreamento, conhece muito da tecnologia dos produtos do mercado. Ela está sendo a nossa anfitriã hoje, eu agradeço aí a atenção, Renata. E vocês vão pondo as perguntas também pelos ícones de interrogação que ela recebe lá e vai nos repassando. Eu não gostaria que vocês esperassem a apresentação acabar para fazer perguntas, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Se tem dúvida, pode levantar a mãozinha, a Renata percebe, e pode digitar a pergunta na interrogação. Aí ela nos interrompe a cada slide, se for o caso, e a gente fala, porque às vezes você está no momento do assunto em que tem gente querendo perguntar e se perde aquele momento importante. Então, fiquem à vontade para debater com a gente, apesar de que nós vamos estar falando e vocês vão estar perguntando via texto, tá ok? De novo, obrigado pela presença. Renata, já temos 28 pessoas agora. Então, tá bacana, o pessoal está chegando. Eu vou... Ótimo, eu que agradeço, viu, Silvio? Eu que agradeço a oportunidade aí. E sejam todos bem-vindos novamente. Eu vou converter aqui a minha tela. Então, pessoal, vou iniciar a minha apresentação. Eu gostaria que você, Renata e Hélio, me dessem um feedback se nós estamos no modo tela cheia, tá? Vamos lá. Tá a tela branca aqui para mim, por enquanto, né? Aí. Por enquanto, sem tela. Isso, tá a tela cheia, já carregou. Tá ok. Tá ok. Então tá, pessoal. O assunto que eu vou tratar especificamente, eu vou falar sobre o fim do 2G, porque é uma dúvida que todo mundo tem. A gente conversa com as pessoas, ela fala, não, o 2G não vai acabar, não vai acabar, por que vai acabar?
Então, eu queria apresentar para vocês um pouco o panorama da situação e o nosso ponto de vista e as informações que a gente tem de visitar as operadoras. Tá? Bom, a primeira pergunta é por que o 2G vai acabar? Tem motivo? Tem. O primeiro motivo que eu vou apresentar para vocês é uma evolução tecnológica natural. Vou fazer um breve histórico dessa evolução tecnológica, ok? Bom, em 1983 surgiu a tecnologia celular no mundo. Tá? Então, começou lá em Chicago, nos Estados Unidos, com a rede analógica. A rede analógica era um rádio FM como esse que a gente tem no carro, e você tinha um usuário falando em uma frequência. Então, eu falava por uma frequência e recebia de volta a sua voz por um outro canal, uma outra frequência. Então, era bem rudimentar, tanto é que era super fácil de hackear, de ouvir conversa, bastava ligar um rádio FM naquela frequência e você ouvia. Depois, logo em seguida, surgiu a rede TDMA, já era uma rede digital, ela dividia o tempo em 1/3 de segundo para cada pessoa, né, para a gente fazer um raciocínio rápido. Então, eu colocava 3 pessoas falando numa mesma frequência. Você já percebe aí uma vantagem econômica, além de ser um sistema digital, que já era mais difícil de você decodificar a voz, você tinha a vantagem de que o custo de uma ligação telefônica era 1/3 do custo de uma ligação pelo sistema analógico, porque 3 pessoas falavam no mesmo rádio, na mesma frequência. Opa, o que aconteceu aqui? Vamos lá. Aí surgiu a primeira disruptura, veio a rede CDMA, e ela nos dava 256 usuários por frequência. Então, você imagina que maravilha, né? Também é uma rede digital, robusta, muito mais difícil de ser hackeada, e colocava 256 pessoas falando numa única frequência. Ou seja, o custo de uma ligação telefônica CDMA era 1/256 de o custo de uma ligação analógica AMPS, ou 256 dividido por umas 80 vezes mais barato do que uma ligação TDMA. Mas surgiu uma concorrência, né? A concorrência veio da Europa com a rede GSM, e a rede GSM, ela é uma TDMA melhorada, ela coloca 8 usuários por frequência apenas, né? Que já é bastante. Então, tecnicamente, a rede CDMA ela era muito melhor, muito mais eficiente do que a rede de GSM, em termos de custo, de colocar pessoas no sistema. Tá? Só que a rede CDMA ela usava uma tecnologia proprietária da Qualcomm, que a gente tinha royalties, né? As ligações telefônicas pagavam um centavinho lá de dólar para a Qualcomm, e a Europa adotou o padrão GSM, sem royalties, um padrão aberto. Então, ficou uma briga de mercado entre CDMA e GSM. Brasil, Austrália, Coreia e Estados Unidos, Coreia do Sul. Austrália, Coreia, Brasil e Estados Unidos. Exato, é isso que eu lembro de cabeça agora. Eram os países que adotaram o CDMA e o resto da Europa, quase o resto do mundo todo, adotou o GSM. Depois o GSM veio para o Brasil também. Vamos lá. Bom, aí o que aconteceu? Aqui no Brasil, vamos sair do mundo, vamos vir para o Brasil. Em 92, surgiu no Brasil a rede AMPS, a rede analógica. E em 2010, aproximadamente 18 anos depois, ela foi desligada completamente. Por quê? Óbvio, né? A outra rede punha 3 usuários, 8 usuários, 256 usuários. O custo era muito mais barato, ela não era hackeável, então era muito melhor, uma tecnologia melhor, substituiu uma tecnologia mais antiga. E aí, foi desligado em 2010, 18 anos depois. Só que, só para você ter uma ideia, a Anatel só decretou, só assinou o papel em 2017, obrigando o desligamento. Então, quem quisesse operar, poderia até operar mais 7 anos, mas isso não aconteceu. Na prática, em 2010 já não tínhamos mais rede analógica. No ano de 98, a antiga BCP, que hoje virou Claro, né, ela lançou a rede TDMA no Brasil. Em 2009, a Claro começou o desligamento do TDMA. Por quê? 3 usuários por frequência, a Claro usava a tecnologia europeia GSM, 8 usuários por frequência, não fazia sentido, ela expandiu uma rede obsoleta. Então, de novo, olha, coisa de 11, 12 anos, tá? Foi desligada a outra rede. E aí ficou a rede CDMA e a rede GSM disputando o mercado. E o GSM venceu por ser um padrão aberto, né? Quando a Telesp celular foi vendida para
Telefônica de Espanha. A Telefônica de Espanha trouxe a tecnologia GSM, que ela dominava, tinha tudo lá, e desligou a rede de CDMA, que tecnicamente ela era melhor, mais econômica, mas só tinha no Brasil, então, do ponto de vista da empresa, não valia a pena. Então, tem um quadrinho ali para vocês terem uma ideia. A rede analógica durou no Brasil 18 anos. A rede TDMA, primeira rede digital, durou 11 anos. A CDMA durou 14 anos. E a GSM, ela começou em 2003 e está até hoje. Ela está com 17 anos. Claramente, ela está no fim da vida. Bom, vamos falar um pouquinho de como que o GSM chegou no mercado de rastreamento. Surgiram os serviços GPRS e serviço Edge. Vamos falar um pouquinho rapidamente deles. O GSM, lembra que eu falei que 8 usuários usavam a mesma frequência? Então, cada um desses slots, desses pacotinhos, eram usados para transmitir voz digitalizada. E aí, cada usuário, ao entrar na rede, ganhava um dos 8 slots disponíveis naquele canal. E também tinha o serviço SMS, mensagens com até 160 caracteres, mas não tinha garantia de entrega rápida. Uma SMS podia chegar rápido ou podia demorar horas. E existiam no nosso mercado serviços que queriam entregar dados, porém com rapidez, com garantia de entrega. A gente do rastreamento, o pessoal de maquininha de cartão de crédito, né, dos POS, gente que queria entrar na área de medição de energia elétrica, de água, etc. Então, legal, o SMS era bacana, mas podia demorar. E não dava, né? Como é que você manda bloquear um caminhão e você não sabe se o comando chegou ou não chegou, né? Ou se vai chegar só amanhã, depois que já é tarde. Então, o que acontece? O GSM, os 8 slots deles, eles eram dedicados à voz. Aí surgiu-se a ideia de transmitir dados usando esses 8 canais. Escolheu-se lá um slotzinho, falar, beleza, vamos transmitir dados aqui nesse cara e os outros 7 slots vamos deixar para voz. Então, foi isso que aconteceu. E isso deu início às aplicações chamadas Machine to Machine, que é o M2M. A GSM.org pegou e criou o serviço GPRS, General Radio Packet Service, em que ela se dedicava um slotzinho para transmitir os nossos dados e os outros 7 ficavam com voz. Tá? O Edge foi uma evolução disso, simplesmente evoluiu. Em vez de pegar um slotzinho, queria mais dados, a gente conseguia até mandar uma foto bem meia boca, né? Um JPEG da vida, mas precisava de mais dados. Então, eles não tinha gente usando, eles te davam 2, 3 slots ali, e se tivesse gente usando voz, eles te tomavam aqueles slots. E se tivesse bastante gente querendo falar, como na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, às 6 horas da tarde, todo mundo saía do escritório e queria usar o seu celular, que era chique, né? Era bacana. Aí não tinha dados. Você estava lá rastreando um veículo na Paulista, de repente, puf, ele sumia do ar, porque os canais de dados eram convertidos em canais de voz e você não tinha o serviço mais. Tá? Bom, aí o que aconteceu nessa evolução? O GPRS ele surgiu para atender uma demanda de mercado. Pô, tem gente querendo transmitir dados, um pouquinho de dados, eu dou um slot para ele e tal, mas ele era um quebra-galho, porque toda vez que eu punha um rastreador para falar, eu tirava uma pessoa. E a pessoa pagava a voz por minuto, com roaming, com interurbano, etc. E o cara dos dados transmitia 2, 3, 5 megabytes por mês. A operadora, cansei de ver essa conversa da operadora. Ah, o GPRS não dá renda, não, tem um monte de gente lá, um monte de rastreador, mas o faturamento é baixo. Por quê? Porque a operadora precisa de dinheiro, ela tirava o dinheiro da voz ali, das chamadas de voz. Então, elas nunca quiseram garantir o GPRS, porque ele ia ser desligado se houvesse mais demanda de voz num certo local, num certo dia. E hoje, a situação está pior ainda, né? O mercado quer usar mais dados do que voz. Ele quer dados em alta velocidade, 4G, 5G, 6G. Serviço de voz, que é o CSD, né? Connected Switched Data, uma ligação telefônica para um número é cada vez mais raro. A gente fala com as pessoas por aplicativo, Skype, WhatsApp, sei lá o quê, né? Ninguém mais... É difícil pegar o número e discar o número do cara e fazer uma chamada telefônica. Então, hoje está um pouco pior. Por isso que isso fez com que o 2G, o GPRS, ainda se aguentasse um pouquinho. E também tem outro problema, não tem mais frequência livre para colocar esses serviços de 4, 5, 6G. Né?
Recentemente, desligamos a TV analógica para dar espaço para as frequências, usar as frequências para o 4G e para o 5G. Então, esses serviços antigos, eles vão ser naturalmente desligados para abrir espaço para o 4G e 5G, que é o que as pessoas querem hoje. As pessoas não querem mais voz e as pessoas não querem dados de baixa velocidade daquele jeito. Tá? Então, o segundo motivo do porquê o 2G vai acabar. Por exemplo, a rede 3G ela não serve para Mi2M, que foi o que veio depois do 2G. Vamos conversar rapidamente sobre isso. O intuito de aumentar a velocidade dos dados, depois do GPRS e do EDGE, surgiu a rede 3G. A rede 3G, ela só transporta dados em maior velocidade, ela não foi feita naquele momento para ter voz, para ter conexão de escada. Por isso que o GSM, que arrastava consigo o GPRS, o nosso chamado 2G, ele não foi desativado quando veio o 3G. Se você fosse usar voz e dados de baixa velocidade, você ficava em 2G. Se você fosse usar dados com uma maior velocidade para navegar na internet, você ia usar o 3G. Isso aí deu uma sobrevida ao 2G. Eles não puderam desligar o 2 quando veio o 3G. Só que um hardware 3G, ele é mais caro, ele também paga royalties para a Qualcomm, porque usa a tecnologia Qualcomm, e para a gente do rastreamento, ele não compensa o custo, né? O rastreamento, POS, telemetria. A gente que envia poucos dados, ninguém quer pagar o preço do modem 3G. E tem mais um detalhe, né? O 3G, na minha opinião, ainda acaba primeiro, porque o 4G está engolindo ele. Você hoje, quando usa um smartphone e você pega uma rede 3G, você fala um monte, né, para a operadora. Então, nessa altura do campeonato, a GSM.org, ela parou e falou, peraí, eu tenho um problema. Eu tenho voz em 2G, dados de baixa velocidade em GPRS ou EDGE, eu tenho 3G para um pouco mais de velocidade, mas ainda não é o que o povo quer. Isso está virando uma bagunça. Então, eles criaram um novo padrão, a chamada rede LTE, Long Term Evolution. Então, o terceiro motivo pelo qual a rede 2G vai acabar, gente, é porque a rede LTE ela vai dominar o mercado. Vou explicar para vocês o porquê do meu ponto de vista. Então, esse diagraminha tenta mostrar para vocês como foi montada pela GSM.org a rede LTE. Ela tem lá a sua parte de voz, ela tem a sua parte de SMS, ela olhou para o mercado que está nascendo, que é o IoT, então ela criou uma banda bem estreita, o Narrowband IoT, que é um pacotinho de dados bem pequeno que você vai transmitir uma vez por dia, 2 vezes por dia no máximo, às vezes uma vez por semana. Por exemplo, medidor de água, medidor de energia elétrica, para ligar as luzes da cidade. É uma coisinha bem pequenininha que você vai acordar, transmitir e dormir de novo. A internet das coisas. Tá? Essa aqui é a ideia. Depois ela criou categorias. CAT-M1, CAT-M2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoje nós já estamos no CAT-15. Então, essas velocidades CAT maiores é que vão abrigar os serviços de 4G, 5G, 6G. Essa que é a ideia. A rede ela foi toda pensada e quando surgir um serviço novo, ele é agregado ali sem que o serviço anterior precise ser desligado ou sem que você esteja comendo recurso. Por quê? Porque o Narrowband IoT, o CAT-M1, o CAT-M2, eles são bandinhas pequenas, reservadas já no espectro, o equipamento já está preparado, ou seja, pode vir o 4G, o 5G, o 6G, o que for. Esses serviços eles vão continuar lá, na mesma faixa de frequência. Então, assim, porque ele tem um conjunto de serviços que vai cobrir todas as aplicações, né, é que ele vai dominar o mercado. E serviços como LoRa, Sigfox, é bacana, é bonitinho, eu vejo o pessoal fazendo um trabalho maravilhoso, mas ele não é rentável, porque ele é um serviço único. Imagina você montar uma rede no país inteiro como o Brasil, de LoRa, o pessoal tem feito isso, de Sigfox tem feito um esforço medonho, para transmitir meia dúzia de bytes por dia, 10, 12 bytes por dia, e cobrar R$1 por mês, R$12 por ano. Gente, quem que paga essa infraestrutura? Né? Enquanto que a rede LTE, que as operadoras adotaram, o cara tem voz, se você quiser ligar, tem as SMS, tem o IoT, que vai bater de frente com o LoRa e o Sigfox, tem o CAT-M1, CAT-M2, o CAT não sei o quê, e você acessa a internet, vê filminho, e vai ter carro autônomo, etc., no mesmo serviço. E esses serviços de alta velocidade, esses daí dão dinheiro. A gente paga hoje
sei lá, 80, 90, 100 reais um pacote de dados de uma operadora de telefone no 4G, para poder acessar a internet em alta velocidade. E de presente, né? Esse aqui é o mais interessante, né? De presente vem esses outros serviços. O LTE é uma rede que nasceu completa. Um serviço não mata o outro. E o lucro da operadora, ela ganha bastante dinheiro lá em cima, os outros vão sair. Se ela quisesse cobrar de graça, ela poderia, vamos dizer assim, exagerando. Porque já está lá, o serviço está ativo. Entendeu? Não é que esse serviço, por existir, come receita alta de um outro serviço. Então, gente, é assim, vou trazer um pouquinho para a realidade do Brasil, o que está acontecendo. As três principais operadoras, eu não vou falar da Oi, porque a Oi realmente está mais atrasada, a gente sabe a situação toda, né? Mas todas elas, as três operadoras, têm antenas espalhadas pelo Brasil. E elas não vão comprar mais frequências. O que elas vão fazer ao longo do tempo? Elas vão desligar o 2G, que é lento, e vão colocar o LTE no lugar. O nome técnico disso é o refarming, que eles chamam, né? Então, vão tirar as anteninhas pequenas de 2G e vão botar as antenonas de LTE no lugar daquelas nas mesmas frequências. Tá certo? Isso é uma tendência natural. Toda vez que vem uma tecnologia mais eficiente, mais rentável, ela substitui uma velha que é mais lenta e mais cara. Vocês viram lá atrás com o Amplios, com o TDMA, foi assim, não tem jeito. Tá? Então, a pergunta que a gente tem que responder não é se, mas quando. Quando que o 2G vai acabar? Né? Eu vou dar o meu ponto de vista para vocês. Existem 4 milhões de rastreadores, mais, né? Do que 4 milhões de rastreadores 2G no mercado. E mais de 6 milhões de maquininha de cartão de crédito 2G. Isso pelos números da Anatel. A crise brasileira, ela retardou o investimento no 4G. A gente ainda não está com a cobertura que já deveria estar em 2020, por causa da crise econômica. Não vou nem falar de Covid, vou falar antes. As operadoras não vão desligar da noite para o dia, porque elas não vão jogar 6 milhões de faturas no lixo da noite para o dia. Elas vão fazer devagarinho. Mas esse desligamento ele está acontecendo hoje. E a economia brasileira ela está reagindo. A Vivo já desligou o 2G na frequência de 1800. O 2G tem 4 frequências no Brasil. 850, desculpa. 900, 1800 e 1900, que não é usado por ninguém. Mas vamos lá. No 1800, você não acha mais sinal de 2G da Vivo em lugar nenhum do Brasil. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, em 2016, a AT&T desligou a rede de 2G dela. E a T-Mobile assinou e vai desligar esse ano. Vocês lembram na época que veio aqueles rastreadores da Bebom, que espalhou pelo mercado para um monte de gente? Eram todos rastreadores 2G, que lá nos Estados Unidos, a AT&T, que é uma das maiores operadoras, falou assim, aqui, neguinho, não quero você não. Tá? Então, eles vieram vender aqui para a gente. Normal, isso acontece. No Brasil, a TIM, ela já tem 3 mil cidades LTE com Narrowband IoT. A TIM não tem serviço KTM no Brasil, ela fez uma aposta em Narrowband IoT. Eu acho que eles estão pensando muito em mercado de medição de água e de energia elétrica, né? Não estão enxergando o outro mercado. A Vivo já tem 3.300 cidades e a Claro já tem 2.600 cidades com KTM1 e Narrowband IoT. Então, as duas maiores operadoras, que são a Vivo e a Claro, elas andam comentando aí nos corredores que esse desligamento vai ocorrer em 1, 2 anos no máximo. Eu tenho conversado bastante com eles já há mais um ano mais ou menos, e o que eles estavam muito esperando era que nós, fabricantes de equipamento, colocássemos equipamento com KTM1 no mercado. Tá? Ainda está aquela briga, Huawei, Qualcomm, que a gente escuta na TV aí todo dia, de vez em quando, a respeito do 5G. Né? Aqui no Brasil, a gente segue a tecnologia da Qualcomm para o 4G, para o KTM. Então, demorou um pouquinho isso se estabilizar, mas agora já virou uma realidade. Então, assim, se a rede LTE tem todos os serviços, se as operadoras vão desligar o 2G para colocar esses serviços no lugar, né? E se isso vai acontecer no próximo ano, 2 anos, segundo as operadoras falam, a gente já vê buracos, toda hora a gente escuta nos grupos aqui de rastreamento, alguém está com problema com a Vivo, alguém está com problema com a Claro, a Algar saiu do ar hoje, não sei. Gente, a operadora está mexendo. Ô, Silvio, desculpa te interromper, mas só um comentarista que eu ia falar com você.
que nos grupos de WhatsApp das empresas de rastreamento, o que eles sempre comentam é isso. Ah, mas eu tô lá numa cidade do interior de São Paulo, mas não está funcionando o 2G da Vivo. O que será que pode ser? É porque já desligou. E aí o pessoal usa como medida paliativa, né, o chip multioperadora, mas vai chegar um momento que todas aquelas operadoras vão estar desligadas ali no 2G, e não tem como, ele vai ter que migrar o hardware, né, porque o parque de equipamentos dele do 2G vai ficar obsoleto. Então, como se diz, tem gente que ainda está correndo contra aí a evolução, mas vai chegar um momento que não vai ter mais jeito, não vai ter nem medidas paliativas para poder ele rastrear os veículos naquele determinado local onde que não tem de fato 2G, certo? Você tem razão no que você está falando. Eu vou dividir o teu comentário em duas partes. A primeira parte é o chip multioperadora. Aqui na Quanta a gente revende, nós somos uma revenda oficial da ISAI, que tem chip multioperadora com as 4 operadoras, Vivo, Oi, TIM e Claro. Eu pessoalmente já vendi mais de 30 mil chips, já coloquei mais de 30 mil linhas dessas no mercado. Muita gente que está participando aqui do webinar que eu convidei foi por causa que eles compram o SIM card da ISAI com a gente, e é a alternativa que teve. Tá? E vai acontecer isso que ele está falando, daqui a pouco não tem. Outro dia saiu uma notícia na imprensa de que a TIM e a Vivo vão compartilhar antenas. Vocês ouviram isso? Por que vão compartilhar antena? Porque a Vivo vai lá, desliga o 2G e usa emprestado o 2G da TIM. E a TIM não pôs o 4G lá ainda, né, o CAT-M, vai lá e usa o da Vivo. Elas estão uma ajudando a outra, porque o dinheiro anda curto para todo mundo. Entendeu? Mas o que é Sim. isso? É porque está pifando, está desligando as antenas, estão trocando. Né? Bom, eles têm um plano de trabalho, seguraram um pouquinho por causa da dificuldade financeira, mas é uma realidade, isso é irreversível. Você vai numa cidade hoje, você quer usar o seu smartphone, você quer o 4G, o 5G, você quer o LTE, né? A gente fala 4G, 5G por causa da propaganda da televisão, mas a tecnologia chama-se LTE e nós já estamos usando ela faz tempo. Quem tem um smartphone hoje sabe disso. Tá? A outra coisa Silvio, é isso só te interrompendo só um pouquinho, só para falar com o pessoal aqui. Pessoal, não precisa ficar tímidos, tá? Vocês podem mandar perguntas. Eu estou de olho aqui no chat. Novamente afirmando, não precisam esperar até o final do webinar para poder fazer as perguntas. Podem mandar as perguntas que eu já vou fazendo aqui para o Silvio. Desculpa, Silvio, te interromper, mas é só porque eu acho que o pessoal está tímido. Ah, sim, é uma tendência, mas, pessoal, por favor, me interrompam, me critiquem, não me contestem, não precisa comprar o que eu estou falando assim, com todas, né, estou colocando. Mas a pergunta que eu faço agora, né, que a gente estava comentando é, o que eu vou fazer? E agora? Né? Bom, eu vou dar de novo o meu ponto de vista. Eu acho que você tem que parar de comprar hardware 2G, por quê? Se você comprar um hardware 2G hoje, você vai perder o valor pago, a instalação, a desinstalação, você vai ter um cliente reclamando com você porque ele parou o veículo dele 2 vezes, uma vez para pôr, outra vez para trocar, e daqui a pouco você tem um monte de sucata tecnológica parada no estoque. Você tem um monte de peças que não tem o que fazer. Tá? Vou fazer uma conta, porque a gente aqui é do ramo empresarial, a gente aqui não está aqui assim, por amor só à tecnologia. Claro, a gente trabalha porque gosta, mas vamos fazer conta? Então vamos lá. Se você comprar um hardware chinês baratinho, estou pondo aqui $40 a R$5, vai te custar R$200. Aí você gasta R$75 de instalador. E dali a pouco você tem um cliente reclamando dos buracos de 2G. Aí você vai lá, tira, desinstala, gasta R$75 e compra o hardware CAT-M1. Digamos que você pague $95 por um hardware CAT-M1, bem mais caro que o chinês baratinho. Nos mesmos R$5, te custa R$475. Você vai lá e instala esse hardware para o cara. No fim das contas, meu amigo, você gastou R$900, você tem um cliente reclamando do serviço ruim, das falhas de cobertura, e daqui a pouco você tem um cliente insatisfeito, que não tem preço. Quanto custa um cliente que está insatisfeito com o teu trabalho? Tá? Agora, se você comprar um hardware CAT-M1 agora, você vai gastar os 475 mais uma instalação, 550. Você economiza R$350, você tem um cliente satisfeito pelos próximos 10 anos e você não tem sucata parada no teu estoque. Então, quem pensa a médio e longo prazo, tá, não pode comprar produto 2G. Quem pensa no curto prazo, vou pôr qualquer coisa embaixo do painel do cliente só porque ele quer, beleza, entendeu? Mas se prepara. Quem pensa um pouquinho mais longe, que tem uma visão, que quer que a empresa exista por mais tempo, não pode se prender
de comprar um hardware 2G. Tá? E quando eu falo de comprar um hardware KTM, pessoal, eu diria para vocês o seguinte, aí eu vou comentar. O certo agora é você comprar um hardware KTM que tenha fallback para 2G, que tenha as duas tecnologias embutidas nele. Por quê? Se você vai numa cidade que ainda não tem um KTM instalado, são poucas, mas você vai encontrar. Então ele vai e conecta na rede 2G. Se não tiver 2G, quando desligarem o 2G naquele lugar, vão pôr um KTM no lugar. Para você não mudou nada. O produto continua falando. Tá? Então, gente, a minha recomendação é que vocês conheçam a linha que a gente vai apresentar a seguir, porque ela é uma linha toda projetada com KTM1, Narrowband IoT, ela tem também, mas não é o caso, porque a gente aqui não comunica uma vez por dia, uma vez por semana, né? Não é a aplicação nossa, não é essa, mas ele tem também, e ele tem fallback para 2G, de maneira que você sai usando agora na rede que tiver. E o que está acontecendo é uma troca cada vez mais rápida. O 3G morre antes do que o 2G ainda. Tá? O 2G é o próximo. Basta você olhar as maquininhas. Quando você for pedir pizza fim de semana, vai lá ver se a maquininha dele é 2G ou 3G para você ver. Já não é 2G faz tempo, entendeu? Mas esses hardwares todos vão ser trocados para KTM, que é o que vem embutido, vem no pacote do 4G. Tá ok? O 4, o 5 e por aí adiante. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu queria passar para vocês, essa visão. Tá? A tecnologia 2G é uma tecnologia madura, caindo de madura. Tá? Os equipamentos pifam, ninguém vai colocar um PCXT de volta no lugar, eles vão comprar equipamento, até porque a Anatel obriga a operadora a prestar um serviço da melhor qualidade, então eles vão pôr um equipamento LTE, e aí no LTE ele não vai te deixar funcionar mais em 2G. Ok? Obrigado aí pela atenção. Oi, Renata. Tem um comentário aqui interessante do Fábio Lafayette. Depois, Fábio, só manda o nome da sua empresa, por favor. Ele falou o seguinte: regulamentação na Anatel não permite o desligamento integral, mas as empresas estão desligando aos poucos as antenas 2G. Ele fez esse comentário. E se você quiser comentar em cima disso. Tá perfeito, Fábio. É exatamente isso que está acontecendo. Você veja que o próprio AMPS, quando a Vivo aqui em São Paulo, né, ela desligou o analógico, a telefônica na época, foi em 2010. E só em 2017, 7 anos depois, é que a Anatel assinou a portaria dizendo, chega, não roda mais nada em AMPS aqui. É assim que funciona. A regulamentação ela é lenta. A regulamentação, o cara não pode fazer porque tem medo de processo. Agora, cara, é natural, é uma evolução natural. Pifa uma antena, cai um raio, ela é mexida lá, rouba as baterias para pôr no trio elétrico na escola de samba, entendeu? Ou sei lá onde. Aí o camarada não tem equipamento. O Chile, por exemplo, já desligou todo o 2G dele. O Chile está comprando, está vendendo o que sobrou de 2G, ele pôs LTE, e as operadoras brasileiras estão indo lá buscar a sucata deles para tapar buraco aqui. Funciona. Mais uns 6 meses, mais um ano, daqui a pouco não vale a pena, entendeu? Já começa a faltar peça de reposição. É que nem Fusca velho, daqui a pouco você não acha peça para comprar, para pôr nele, não tem jeito, entendeu? Tá? Então é isso. Pessoal, façam mais perguntas. E, Silvio, só um comentário que eu gostaria de fazer com você, que claro. Eu sempre vejo em alguns grupos de empresas de rastreamento, às vezes uma pessoa dá uma ideia e fala assim, pessoal, vamos juntar várias empresas de rastreamento e mover um processo contra a Anatel, porque não pode acontecer isso, não pode desligar o 2G. Então, assim, lembrando que isso não é possível, né? E muito menos viável, porque é uma lei natural. A tecnologia vai evoluir, não tem o que se fazer. Você precisa de evoluir junto com a tecnologia e já ir pensando na compra dos equipamentos 4G. Eu vou falar uma coisa um pouquinho mais grave para você, que é assim, quando você compra um SIM card 2G da operadora hoje, tá? Ou até agora, mesmo que você tenha assinado um contrato muito bem amarrado, que o teu jurídico, você é uma empresa super organizada, mandou para o teu jurídico, analisou, eu tenho certeza que tem uma cláusula lá dizendo que a operadora se protege de evolução tecnológica, que ela tem uma disponibilidade de serviço, que ela vai te comunicar, ela vai te avisar. Eu vou te contar porque eu vi esses casos na época do CDMA, desculpa, do analógico. Eu vendi para uma empresa, por uma questão de ética, não vou citar o nome,
3.000 equipamentos CDMA, na época só nós fabricávamos, porque ele tinha 3.000 equipamentos analógicos. E a Vivo, na época telefônica, virou para ele e falou assim, cara, vou desligar. Só tenho você na rede, não vou segurar você aqui e outro 2, 3 gatos pingados. Então, não tem jeito, entendeu? Hoje, a operadora não vai bater de frente com um cliente grande, né? Ela vai falar, tal. Agora, pergunta para a operadora, se você for comprar agora, o que é melhor? O que ela te recomenda? Que você compre um CAT-M ou que você compre um 2G? Ela vai te recomendar, compre um CAT-M com fallback para 2G, porque eu estou trocando a minha tecnologia e isso é inevitável, entendeu? Não há contrato, não há processo que te defenda, tá? Tá, não, beleza. Não há processo nem contra a Anatel, nem contra a operadora, não existe, né? Tem que se preparar para poder evoluir aí para o 4G, né? Não tem outra alternativa. Assim, eu acho que as operadoras de telefonia são maiores do que todos os nossos maiores clientes juntos e nosso mercado todo somado. É difícil brigar contra a empresa grande, né? É mais fácil você ser parceiro dele e aproveitar, ir lá discutir preço, entendeu? Pedir desconto no 2G, enquanto ele ainda existe, né? Mas já ir se preparando, porque é a conta que eu fiz, é uma questão de tempo e você vai jogar dinheiro fora, tá? Hoje em dia, a única coisa que você não pode é jogar dinheiro fora. Então tá. Exato. Então, Silvio, obrigada aí pela sua apresentação, foi muito rica, né? Esclareceu muitas coisas, né? E principalmente para quem não conhecia a história, né, da parte de telecom aí no Brasil. E aí, pessoal, continuam tímidos vocês, mas mandem as perguntas. E então, já agradecendo o Silvio, né, pela apresentação, vou passar agora a palavra para o Hélio, ele é o diretor comercial da Quantatec e vai falar para nós dos produtos, inclusive das especificações técnicas, que é bem interessante. Voltando a falar para vocês, não são rastreadores low cost, são rastreadores 4G, chegando bem avançada, até com sensor de fadiga. Então, ele vai trazer especificações, também com exemplos, tá? Exemplos práticos de usabilidade, para a gente entender bem. E depois o Silvio vai completar no final falando da plataforma Movias também, que está funcionando em conjunto com os equipamentos, que é bem interessante. Aí, pessoal, não tem desculpa, tá? Vocês não vão chegar no final desse webinar e falar, nossa, mas eu gostei dos equipamentos, mas não posso comprar porque ele não está implementado na minha plataforma que eu estou usando, seja ela própria ou de terceiros. Já tem a plataforma totalmente moldada para esses equipamentos. Então, Hélio, gostaria de agradecer também a sua presença e passar para você a palavra aí sobre os equipamentos. Obrigado, Renata. Eu fiquei um pouco ansioso aqui porque as pessoas elas fizeram poucas perguntas técnicas, mas eu tenho certeza que agora a gente vai conquistar o público nas perguntas mais interessantes, que é sobre o produto em si. E a surpresa, né? Não podemos esquecer que tem uma surpresa no final do webinar. Então, você que está assistindo aí, não vá embora, ouça até o final, temos uma surpresa. A gente vai fazer... Oi, manda lá. Deixa eu só te interromper um instantinho, porque o Wagner Borges fez uma pergunta aqui que eu gostaria de compartilhar com todo mundo. Ele falou assim, acredito que seja legal também comentar sobre o consumo de energia dos veículos usando o CAT-M1. Como é um assunto técnico, eu vou me pedir licença para responder para ele. Okay. De fato, pessoal, e Wagner, o módulo CAT-M, ele consome menos energia. Você tem uma ideia, o GSM acho que é 1 watt ou 2 watts, né? E o outro é bem menos do que isso de potência. Tem um controle de potência muito bom. Então, você tem uma redução de consumo de bateria quando você está no modo CAT-M. Como a gente trabalha com rastreamento, e a gente já vem projetando os produtos para ter uma longa vida e um baixo consumo de energia, o impacto você não percebe tanto. Você percebe na bateria de backup, né? Quando você está no modo puramente CAT-M, uma bateria de backup vai durar mais porque o módulo consome menos, a rede negocia melhor a energia com ele. Tá? Isso é uma outra coisa também que as operadoras estão aprendendo. Tá? Eu tenho bastante experiência de teste com isso. Diria para vocês que as operadoras estão entendendo como é que faz esse consumo de energia, esse gerenciamento de energia, e vai ficar muito bom. Já é melhor do que o GSM, mas já tende a melhorar muito. Tá ok, é isso. Obrigado, Silvio. Eu queria perguntar para vocês aí, Silvio, Renata, como é que está aparecendo a minha tela nesse momento.
não está no modo apresentação. Não está a tela cheia não, Hélio. Se você puder colocar na tela cheia, por favor. Vamos ver se eu consigo mudar isso. Agora sim, tá ok. Agora sim? Beleza. Sim. Eu perco a imagem de vocês, tá? Então eu vou apresentar mostrando apenas a tela aqui. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado aí por estarem assistindo a nossa apresentação, né? Depois a gente vê essa rica apresentação sobre o futuro das telecomunicações no Brasil e com esse histórico também sobre as redes de telecom, vou falar um pouquinho do futuro dos sistemas de rastreamento. Qual será a evolução dos dispositivos e como eles podem nos ajudar? Então, a gente vai ver aqui, através da família Radar, como que a gente vai poder fazer esse monitoramento, a telemetria, através da rede LTE. Bom, a nova família de rastreadores radar ela está integrada já com a plataforma Movias, como a Renata já adiantou para a gente aí. Então, os 4 modelos que a gente está oferecendo para vocês, o radar OBD, o radar NEO, o radar Frota e o radar Cargo, já vêm integrados à plataforma Movia com todas as funcionalidades, tá? Então, monitoramento, telemetria e outras aplicações vão poder ser extraídas da nossa plataforma, dos rastreadores através da nossa plataforma. Óbvio, nós podemos também integrar isso com outras plataformas, tá? A gente vai mostrar para vocês que toda a família Radar está preparada para o futuro, tá? Então, nas redes LTE Cat-M1 e ainda aptos a operar em 2G. Claro, como o Silvio bem mencionou para a gente, as redes não vão ser desligadas amanhã, então a gente vai precisar de um tempinho e o LTE já está funcionando. A gente já andou testando bastante, né, Silvio? E consegue verificar que o 4G está em vários lugares, tá? Dessa forma, a gente vai poder trabalhar os dispositivos com todas as capacidades, tá? As capacidades de gerenciamento de frota, os seguros por uso, a telemetria, os rastreamentos veiculares e os rastreamentos de bens. Então, todas as capacidades vão ser exploradas dentro do LTE Cat-M1 com a família de novos rastreadores radar. A gente vai dividir a apresentação em basicamente 2 etapas, tá? A gente vai falar do produto do hardware e também do produto plataforma ou o gestor do seu hardware, né? A gente dividiu também em funcionalidades universais, que é o que todos os produtos da família Radar possuem, e funcionalidades específicas, que só os produtos mais avançados da família Radar podem fazer, tá? Então, para começar a falar um pouquinho da parte técnica, eu vou chamar o Silvio para me ajudar aqui, e a gente vai fazer um bate-bola. Eu vou pedir para ele discorrer um pouco sobre a gestão de frota na família Radar. Como é que isso funciona, Silvio? Ok. Independente do modelo que você escolha, tanto o NEO, tanto o Frota, o Cargo e o OBD, todos eles se adequam, funcionam muito bem para você fazer uma gestão de frota e controlar, por exemplo, a jornada de trabalho do motorista. Eles se dão informação de distância percorrida, isso pode ser feito via GPS ou via CAN. No caso, o NEO é só via GPS, os outros 3 modelos via CAN também. O tempo de viagem, que é quantas horas durou a viagem desde a última ignição. Um orímetro, que é uma função muito usada, né? O pessoal quer saber numa máquina, no caminhão, no veículo pesado, quantas horas aquele equipamento funciona, então ele tem essa funcionalidade já embutida. O histórico de viagem, que é o rotograma, nós temos 4.096 tabelas de tracking, que é posicionamento, e esse posicionamento ele ocorre por distância percorrida, então você fala, andei X quilômetros, ele manda uma posição, fiz uma curva de 15, 20, 30, 45 graus, quantos graus você quiser, tudo configurável, ele te gera um alerta, ou o tradicional alerta por tempo, de 30 em 30 segundos, de 1 em 1 minuto, de 3 em 3 minutos, você define. Ele também tem armazenado na memória 512 tabelas de eventos. Eventos são coisas que ocorrem fora de um timing ou de uma sequência normal. É um botão de pânico, é um sensor que dispara, ou coisa do tipo.
Isso tudo sobe para um relatório, que a gente vai mostrar mais para frente para vocês, que vai mostrar a jornada de trabalho do motorista. E qualquer um dos 4 produtos tem essa funcionalidade. Legal. Então, aqui em funcionalidades universais, gestão de frota, vamos em frente. Ainda na gestão de frota, Silvio, focando nas funcionalidades universais da família Radar, como é que a gente pode ranquear, por exemplo, o comportamento do motorista, né? Eu sei que a gente tem uma preocupação muito grande com isso, na medida em que você precisa tanto ter uma performance boa do seu ativo, em termos de usar ao máximo o seu veículo, quanto também economizar ao máximo que esse veículo puder fazer para nós. E só dirigindo direitinho, né? Só ranqueando o motorista, né? Então, Hélio, os 4 produtos, de novo, tanto o Neo, Frota, Cargo e o OBD, eles têm uma funcionalidade chamada Driver Behavior, que é a pontuação pelo comportamento do motorista. Por exemplo, você define excessos de velocidade. Então, você tem um excesso de velocidade, vamos dizer, 120 por hora numa estrada, você diz que se ele ficar acima dessa velocidade por mais do que 10 segundos, teria um tempo razoável para uma ultrapassagem, então ele gera um alerta para você de onde e quando isso aconteceu. Ele também gera alerta por aceleração brusca, por freada brusca, por curva brusca e também por tombamento, no caso de um veículo que transporta carga perigosa, como combustível, produto químico ou uma moto, né? Isso é importante. E o Neo, Cargo, Frota e OBD tem essas funcionalidades. E o Cargo, ele ainda tem uma capacidade de conversar com o detetor de fadiga do motorista, que detecta quando o motorista está sonolento, está fumando, está distraído ou está falando ao celular. Então, sobem esses eventos lá para a plataforma, a gente vai mostrar isso depois para vocês, e você diz, puxa vida, na minha aplicação, a curva brusca é muito crítica porque eu transporto carga perigosa. Então, você dá uma pontuação de 20 pontos para cada vez que acontecer um evento desse. E o resto dá 1 ponto. Então, aí a sua frota, você tem um certo padrão, você pontua cada uma dessas coisas pela plataforma, e quando você recebe o relatório, você vê quem é o melhor motorista, quem é o motorista mais faltoso, né? É pontuação como na carteira de motorista mesmo, entendeu? E aí o que você faz? Você faz uma reunião com eles, mostra, e você pega, obviamente a gente é latino, né? É brasileiro, então aqui a gente não pune o pior motorista, a gente premia o melhor, né? A gente chama o melhor e fala, olha, está aqui um presente para você, você foi o funcionário do mês, vou pôr aqui no quadro, está aqui um ingresso de cinema para você e para tua esposa, e aí os outros ficam com inveja, com vontade e se comportam melhor, até que de vez em quando você pega e exclui um da tua frota porque o cara freia brusco, acelera brusco, né? Você vê pela pontuação que ele dirige que ele é uma vaca brava, né, para dizer assim em português. Então, os rastreadores, os 4 modelos geram essas informações e apresentam isso para você de uma forma bem inteligível. Maravilha. Então, através da plataforma Movias, a gente vai conseguir enxergar isso aí. Você vai mostrar isso para a gente logo mais, né? Exatamente. Essa economia que a gente pode gerar para a nossa empresa. Vamos lá. Ainda falando das funcionalidades universais, vamos falar um pouquinho agora de segurança, né? Afinal de contas, o rastreador também se presta para isso. Explica para a gente um pouco as características funcionais que podem ser extraídas dos dispositivos radar. Então, vamos lá. Passa a próxima tela aí. Isso, beleza. Segurança, isso. Ok. Então, gente, tanto o Neo, quanto o Frota, quanto o Cargo, quanto o OBD, eles têm essas funcionalidades e elas estão todas elas transmitidas para a plataforma. Cerca eletrônica. Você pode criar na memória do device até 400 pontos de controle. São o que a gente chama de área segura ou área de risco. E dentro dessa área segura, você pode abrir ou fechar portas naquele local, independente de você ter comunicação com a central. Tendo ou não conversa, né, sinal de celular com a central naquela hora, se eu estou dentro daquela área, o veículo assume um comportamento. E eu também gero alertas quando eu entro ou quando eu saio dessas áreas. Se elas forem perigosas, elas são definidas pela GR. Isso tudo você embarca no equipamento, no device, no rastreador, e independente dele ter a telecom ou não, quando acontecer dele entrar numa área dessa ou sair de uma área dessa, você gera um alerta e também muda o comportamento do dispositivo. Por exemplo, entrei numa região de uma favela, então agora eu quero posicionamento de 30 em 30 segundos, mas eu não preciso disso o tempo todo, agora eu estou viajando numa região tranquila, ou eu cheguei na garagem, então beleza, na garagem não preciso nem de posicionamento, na estrada pode posicionar de 10 em 10 minutos ou a cada quilômetro,
Então, essa mudança de comportamento você faz usando as cercas eletrônicas embarcadas na inteligência do device. Tá? Obviamente, tem a posição atualizada, né? Tem por tempo, como eu falei, por mudança de ângulo de direção ou por distância percorrida. Com isso, você economiza telecom e desenha bem o veículo dentro do mapa. Tá? Ele também monitora se foi desligada a bateria principal do veículo, ele passou para a bateria de backup, e também te dá o nível de tensão da bateria do veículo. Então, se alguém, por exemplo, começa a receber lá alertas de que a bateria está abaixo de 10 volts, de 11 volts, ele vai lá e fala, aciona a manutenção, fala, ó, esse veículo aí vai pifar a bateria daqui a pouco. Tá? Isso você tem também esse alerta. E ele tem uma bateria de backup. Hoje ele reporta até 2 horas, enviando uma posição por minuto. Isso aqui, eu estou ainda falando do padrão 2G. No KTM ele dá mais tempo, mas vamos ser o pior caso. O pior caso é quando tiver uma rede 2G ainda, então ele vai ficar 1 hora, 2 horas enviando posição para você. Ele tem a função movimentação indevida. Se alguém guinchar uma moto, por exemplo, você vai ficar sabendo, porque movimentou o veículo com a ignição desligada. E uma coisa que pouquíssimos rastreadores têm, que é o jammer de GPS. Ou seja, ele detecta se você está perdendo posição do GPS por interferência de jammer. Não porque você entrou num túnel e diminuiu o sinal, não. Isso aí é normal, tranquilo. Mas se você está sendo saturado de sinal na banda de GPS, ele gera um alerta para você. Hoje é muito comum, eu tenho clientes que reportam para a gente que o ladrão chega, liga o jammer só de GPS, mela a posição, o rastreador fica posicionando de 1 em 1 minuto, né? E o cara da plataforma acha que o veículo está parado ali naquele local, e no fim não, ele está jameado naquele local. No nosso caso, não. Se isso acontecer, sobe uma mensagem pelo sistema e ele dá um alerta para você na plataforma. Ele também tem o jammer na rede LTE. A rede LTE ela é melhor do que a GSM, ela é mais resistente à interferência de jammer. Porque como ela é uma banda mais estreita, então o sinal acaba escapando. Mesmo que o ladrão venha com um jammer bem potente, ele fica varrendo a banda, né? Ele não tem uma frequência estável ali, está varrendo a banda, é impossível ele ter a frequência estável. Então você, de vez em quando, pinga uma posição lá, pinga uma informação. Por quê? Porque o KTM, o LTE tem essa característica, ele consegue fugir, porque ele é uma banda mais estreita de transmissão. Por outro lado, independente disso, né, você tem nos produtos da família Radar o jammer, ou seja, se ele for jameado, óbvio, não vai dar para transmitir naquela hora, porque ele está jameado, a não ser que escape, né, como eu citei, mas ele estando jameado, você vai saber onde ele foi jameado e onde você tem o problema na rede celular. E esses 2 jammers são independentes, você recebe um ou outro, e se receber os 2, manda a polícia atrás, porque roubaram mesmo. Maravilha. Bom, então já vimos aí como fazer economia na nossa empresa, como a gente fazer a segurança também com os nossos rastreadores, né? Vamos falar um pouquinho ainda de funcionalidades universais. Conta pra gente, além das capacidades que a gente já sabe do LTE KTM1, o que mais que os rastreadores da família Radar têm de especial? Tá, acho que falta subir aqui, ainda não apareceu a imagem toda para mim, Hélio. Aí, beleza. Agora apareceu. A banda. Normal. Então é o seguinte, todos os 4 modelos de rastreadores nossos trabalham com 2 SIM cards. Nós podemos trabalhar com 2 operadoras distintas. Por exemplo, a Vivo e a Claro. Então você tem um SIM card falando na rede da Vivo e um outro SIM card falando na rede da Claro. Quando não tem uma, ele muda para outra automaticamente e com isso você tem uma cobertura no LTE melhor. E também, como ele tem fallback para 2G, na realidade você quase que tem aí 4 operadoras, né? Vivo KTM, Vivo 2G, Claro KTM, Claro 2G. Além disso, ele é compatível com o SIM card multioperadora da Isai. Hoje a Isai ainda tem só SIM cards funcionando em 2G. Porém, ela já está trabalhando forte nisso para ter um SIM card com as 4 operadoras também em KTM. Eu acho que até o final do ano eles lançam isso comercialmente. Tecnicamente já existe, já funciona. Nós já testamos, temos peças aqui funcionando muito bem, mas eles ainda não têm um modelo comercial redondo, devem ter nos próximos meses. E o radar cargo, ele ainda tem a possibilidade de você conectar com uma antena satelital Inmarsat, né, e ele transmite, na ausência de celular, de qualquer uma das redes, seja GSM, seja LTE, ele transmite os dados ou recebe os dados através do satélite Inmarsat. Maravilha.
Cobrimos, então, uma boa parte agora com a gestão de telecom da família Radar, né? Ô Silvio, Hélio, só uma observação. O Fernando da Scarf está me mandando aqui no WhatsApp quanto custa essa maravilha, mas a promoção o Hélio vai falar. Vamos chegar lá, Fernando. O Hélio vai chegar lá e tudo. Daqui a pouco, Fernando. Você verá. Bom, acho que agora mudou a tela aí, né, Silvio? Mudou. Então, aqui tem os benefícios. Eu vou falar para você aqui o que a gente pode fazer que só os rastreadores da família Radar podem fazer, Silvio. Vamos lá. Legal. Então, vamos lá. Os 4 produtos, o NEO, Frota, o Cargo e o OBD, eles têm atualização de firmware over the air. E, assim, eu já vi várias vezes, a Renata é testemunha disso no grupo. O rastreador funciona assim, mas eu tenho outro aqui que funciona assado, é o mesmo modelo, marca XPTO. Puxa, aí o outro responde no grupo, que versão de firmware que você tem? Aí o outro, acho que é 1.5247. Não, para querer funcionar isso que você quer, você tem que pôr a versão ABCD. Gente, vocês são empresas de rastreamento, vocês são prestadores de serviço, vocês não têm que se preocupar com versão, tá certo? Não tem essa. Certo? Isso é coisa de fabricante, né? É coisa de fabricante. Os nossos produtos, diariamente, eles batem no servidor e se atualizam o firmware sozinho, a última versão, seja para corrigir bug, seja para melhorar a funcionalidade, seja para criar nova funcionalidade, você não tem que se incomodar, ele funciona automaticamente. Nosso produto é fácil de instalar, eles são pequenininhos, os modelos NEO, Frota e Cargo têm 55 por 45 por 25, o OBD é menor ainda, que vai conectado na tomadinha OBD. Todos eles, funcionam de 9 a 32 volts, você não precisa de conversor, de nada. Eles são automotivos, eles têm baixo consumo de energia, em modo sleep, quando você desliga a ignição ele dorme, então você pode pôr em moto, automóvel, caminhão, ônibus. O radar, o NEO, Frota e Cargo, eles são IP67, são a prova d'água com as antenas integradas, né? E o radar OBD, ele é IP54, ele não é a prova d'água de ficar embaixo d'água também. Se ficar embaixo d'água, quer dizer que o carro entrou num alagamento, aí é um problema. Vai precisar de um escafandro, né? Vai precisar de um escafandro até para o motorista. O OBD fica dentro da cabine do motorista, né? Fica dentro Geralmente, embaixo do painel tem a tomada OBD. Tá? E os dois têm antenas de alta sensibilidade, tanto para o LTE quanto para o GPS, e não tem cabos, elas estão integradas na eletrônica do produto. Ô Silvio, tem uma pergunta antes de vocês passarem para o próximo slide. O Everaldo da Retrac de Uberlândia, aqui de Minas, né, meu conterrâneo, está parabenizando pela apresentação, que ele está gostando bastante, e fez a seguinte pergunta: qual que é o tempo para realizar o chaveamento para a segunda operadora? Então, no caso do Dual Chip, Dual SIM, qual que é o prazo, né, o tempo para fazer o chaveamento da primeira para a segunda operadora? De 30 segundos a 1 minuto, Renata. Bem rápido. É rápido, não é demorado. Tá? Então, Everaldo, até 30 segundos. E aí, Silvio, já aproveitando aqui em cima da pergunta do Everaldo, na opção de utilização do satelital com a Irmasat, tendo o Dual SIM, aí se eu não tenho cobertura, né? Eu não tenho cobertura para ele ir para o satelital, esse tempo de tolerância para ele ir para o satelital para não ficar oscilando, aí isso é configurável, certo? Exato, é configurável. Tá? Você configura o tempo e quando voltar ao sinal GSM ou LTE, ele vai automaticamente voltar, porque são os modos mais econômicos de transmissão. Fechado. Agradeço aí pela resposta, Hélio, e te volto a palavra. Maravilha, obrigado, Renato. Antes de você voltar, eu quero fazer um comentário aqui. Eu acho que o Henrique, ele mandou uma pergunta pelo chat, ao invés da interrogação. Então, caiu aqui. Então, vamos lá. Boa tarde, trabalho com rastreamento. Estou com clientes que necessitam de detecção de jammer. Já testei alguns fabricantes, porém, em várias situações, o rastreador não detecta o sinal do jammer e não bloqueia o veículo. Porém, não envia a posição na plataforma. Tem várias situações que o hardware detecta e falha o sinal da operadora, GPS, e entende como uma tentativa de jammer bloqueando. A minha dificuldade hoje é um hardware com uma lógica mais confiável no que diz respeito a não gerar falso evento de jammer.
Henrique, essa é a nossa preocupação, tá? A gente não tem reporte de falso evento de jammer, e a gente tem um jammer separado de GPS e um jammer separado de celular, e você pode eventualmente receber um evento com os dois jammers. Eu recomendaria você testar o nosso produto na mesma condição que você testou os outros, e o que a gente te orienta é que você não deve pôr um tempo muito curto, né? Eu não sou o cara dessa área, mas se não me falha a memória, o pessoal põe aqui 5 minutos ou 3 minutos, eles põem um tempo de intensidade de sinal, porque você tem que evitar estar passando, por exemplo, do lado de um presídio, e que você tem sinal de jammer de celular lá, e aí você ser bloqueado na porta do presídio, por exemplo. Então, meu pessoal de suporte vai te dar mais informação sobre os tempos de configuração, mas a gente não tem reporte de falso, não. E eu gostaria que você testasse e se você pegar esse problema, nos contasse, tá bom? Vamos lá, ele vai ter oportunidade, A gente vai mostrar para ele que no finalzinho da apresentação, se ele não testar, porque ele não quer mesmo, mas ele vai ter oportunidade. Mas ele vai testar sim, vamos lá. Vamos falar um pouco, então, das capacidades dos dispositivos mais avançados, as funcionalidades específicas, tá? A gente vai migrar aqui um pouquinho e falar dessas funcionalidades do frota, do cargo e do OBD. Primeiro, na gestão de frota, Silvio. Tá bom. Por que a gente tirou o NEL desta tabelinha? Por um motivo muito simples. O NEL não tem entrada de porta CAN, tá certo? Perfeito. E por isso ele não consegue ler RPM, por exemplo, tá? Mas o frota, o cargo e o OBD, eles têm várias portas CAN, nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. E aí, a gente, quando lê a RPM de um veículo, a gente divide ela em 5 faixas. A gente divide ela na faixa marcha lenta, que é o idle, a gente divide ela na faixa azul, verde, amarelo e vermelho. A própria cor já te diz, né? Verde é o legal, é o bom consumo, azul tá, amarelo, presta atenção, você está acelerando mais do que o necessário para aquela velocidade, e vermelho nem se fala, né? Então, você monitora essas faixas de RPM, o equipamento sobe para você quanto tempo você ficou em cada uma dessas faixas, e você relaciona isso com o consumo de combustível. E com isso você sabe, olha, este motorista consome mais do que este outro motorista. Por quê? Porque ele fica mais tempo na faixa amarela e na faixa vermelha, forçando o meu motor. Tudo bem? Tempo de uso. A gente mede tempo com a ignição ligada, tempo com a ignição desligada e o tempo em movimento. Então você otimiza o uso da frota. Você fica sabendo se o cara está parado com a ignição ligada, obviamente, com talvez o ar-condicionado ligado também, gastando combustível, ou se ele está parado com a ignição desligada, o seu veículo não está produzindo receita para você, e você sabe quanto tempo ele está em movimento, quanto tempo ele está trabalhando, gerando receita para você. Freio motor, isso aqui vale para veículos diesel, tá? O freio motor é quando a RPM está dentro da faixa verde e a velocidade está abaixo de um valor que você programa, X km por hora. Por exemplo, do 30, 40 por hora, um exemplo, tá? Nessa hora, é excelente. O motorista que está em freio motor, descendo uma serra, ele está economizando combustível porque o consumo de diesel é 0. E ele está poupando freio porque ele não está pisando no freio. Ele está poupando pneu, está poupando o teu veículo. Então, quanto mais freio motor ele usar, melhor é. Então, com isso, você tem o que a gente chama de direção ecológica. Você vai começar a comparar viagens iguais e ver quem fica mais tempo na faixa errada de RPM. Isso a gente vai mostrar também lá na plataforma. Então, além de você estar reduzindo custos de operação, você ainda está respeitando o meio ambiente, certo? E economizando grana, o que é mais importante. Que é mais importante, custo de operação. Exatamente. Bom, nas funcionalidades específicas ainda, né? Os rastreadores frota e cargo, como é que eles tratam a gestão logística? Beleza. A gente está separando aqui só o frota e o cargo, porque o OBD, obviamente, vai na tomada OBD, então ele não tem nenhuma entrada, nenhuma saída, e o NEL é o produto básico da linha, não tem essas duas opções. Uma delas é assim, o frota e o cargo tem uma rede RS485, que foi uma coisa que a gente criou já há muitos anos e virou uma referência de mercado, tá? A gente pode pendurar nela o nosso terminal do motorista, onde você troca mensagem livre ou mensagem pré-formatada. Você pode ter senha e contrassenha, então você executa funções através de uma senha ou de uma contrassenha digitada lá no teclado, sem nem precisar de ter comunicação com a central. Tá? A central pode nem estar olhando isso, isso vai ficar feito e registrado e subir na plataforma. Ele tem formulário sequencial, tem as macros. As macros, o que nós chamamos de macro?
você executa uma mensagem na tela e ela reparametriza o rastreador para você. Por exemplo, vou pegar uma gerenciadora de risco qualquer. Eu tenho uma sequência de macros lá que diz assim, início de viagem carregado. Quando eu digito essa macro, eu sei que eu estou iniciando uma viagem carregada, eu não posso abrir as portas do veículo, eu não posso passar de X km por hora. Se eu entrar naquela área, eu quero ser alertado. Tudo isso você configura no produto, certo? E o equipamento faz isso independente de ter a telecom, tá? Independente de estar no ar. Isso está no hardware. Está no hardware. Você via plataforma embarca e ele se comporta desse jeito. Aí depois você vai receber esses relatórios todos. Se tiver online, você vê na hora. Formulários sequenciais, né? Então a GR tem uma sequência de mensagens que ela manda, que ela quer que você mande, e ele já tem isso programado até, se não me engano, 64 grupos de 64 mensagens. Tudo isso já previamente configurável no equipamento. Sensor de temperatura de carga, ele tem até 4 sensores com um único módulo eletrônico. Então você lê 4 temperaturas dentro de um baú frigorífico. Por exemplo, quem transporta comida pode medir a temperatura de onde está o pão, que é a temperatura ambiente, onde está a salada, que é refrigerada, mas não é congelada, como a carne que está ali na frente, ou se o camarada tem uma outra área com outra temperatura, aquilo também é monitorado. Tá? E na rede 485, a gente pode pôr ainda 3 travas de baú, a trava de quinta roda, outros acessórios, porque a gente tem uma mensagem, um protocolo que a gente abre para os clientes para integrar dispositivos de 485. O pessoal deve estar se perguntando, quanto custa tudo isso? Vamos chegar lá, calma lá, a gente chega lá. Bom, já se acalmaram, não perguntaram agora não. Falando nas funcionalidades específicas, né? Tá. Vamos entrar um pouquinho no detalhe técnico e traduzir para o pessoal também, né? Acho que é importante a sopa de letrinhas da telemetria, os protocolos atendidos nas funções dos rastreadores radar, frota e cargo. Isso aqui um dia vai dar um webinar, viu, Renata, só desse assunto, mas vamos tentar só ser sintético. O OBD, o cargo e o frota, eles têm várias portas CAN, não tem uma só. O OBD, por exemplo, ele tem a porta CAN que lê o protocolo J1708, o cargo também tem essa porta. Onde você encontra o protocolo J1708? Nos veículos da Volvo, tá? Você tem também o frota, o cargo e o OBD tem uma porta que lê o J1939. Onde você encontra isso? Em todos os outros veículos não Volvo, inclusive no Volvo. Depois você tem o ISO 15765, tá no frota, tá no cargo e tá no OBD. Isso aí é o CAN bus, que o pessoal chama, né, da linha leve, carros de passeio, vans de entrega urbana, tá? Depois tem uma família, que é a família OBD2, ISO e SAI. Aí você tem o ISO-K no radar OBD, tá naquele conector OBD você tem. Você encontra o ISO-K, que é o ISO 9141, em veículos Fiat, alguns veículos Renault. Tá? E depois você tem o protocolo J1587, que tem no cargo e no OBD, também para veículos leves. Tem alguns veículos mais antigos que têm esse protocolo. Ou seja, você vai ter que escolher o produto em função do veículo, tá? Mas o OBD funciona para todos, o cargo é o mais completo com 3 protocolos e o frota é o mais usado porque são os protocolos mais comuns, né? Que é o 1939, o 15765. E aí o que acontece? A gente lê os dados disponíveis na porta CAN, tá? E aí a gente faz um envio periódico de uma tabela de telemetria a cada 15 minutos com os dados que foram lidos de segundo em segundo. Então a gente faz a média de velocidade, a média de RPM, a máxima de velocidade, a máxima de RPM, quanto tempo em banguela, quanto tempo em cada faixa de RPM, mais um monte de informações, tá? Quanto consumiu de combustível quando você tem essa leitura de combustível, vou mostrar para vocês, a quilometragem, todas essas informações sobem num pacote para o servidor a cada 15 minutos com um resumo da telemetria. E no caso do radar cargo, ele tem um cartão SD na placa de circuito impresso dele, que você instala quando compra o produto, e ele guarda essa telemetria durante um ano. Então, se você não quiser subir essa informação, né, você descartou lá do servidor, o radar cargo armazena a telemetria durante um ano na memória dele. Tá? Já os outros não. Caixa preta, né? Famosa caixa preta. Por quê? Porque você vai lá e pega um cartãozinho SD e lê o que aconteceu. Os outros, inclusive o cargo, sobem essa informação o tempo todo.
Ô, gente, Renata, só um comentário. O Fernando da Scarf falou assim que falta contratar o Bottini para fazer o suspense do preço no próximo o webinar. E aí, Silvio, eu queria fazer só um comentário que claro. você falou muito da inteligência embarcada, né? Que são as funções que a gente faz remotamente pelo software e fica embarcado no equipamento. Isso é muito interessante para alguns projetos que está bem aquecido, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, tá na crise, já tem muita gente fazendo localização, para onde que eu corro? Eu, como sou consultora em rastreamento, é o tempo todo as pessoas pedindo ajuda para vender mais, para melhorar. Então, esses equipamentos aí mais avançados, ele vai para uma parcela de empresas de rastreamento que podem atender e são áreas aquecidas. Então, por exemplo, a inteligência embarcada você pode aplicar tanto para agronegócio quanto para mineração, né, que você está em áreas, às vezes, sem cobertura, mas você precisa da inteligência. Quando você falou da parte do teclado e das macros, muito aplicável em projetos de ônibus, né? O motorista entra, tem a macro, login, senha. Então, assim, pessoal, a pessoa que, às vezes, o empresário de rastreamento que está um pouco preocupado e tudo, de fato, está complicado para a parte só de localização, mas tem muitas oportunidades em outros segmentos, né, linha amarela. Aí, Silvia, eu gostaria que você fizesse um comentário, né, com a sua experiência de mais de 20 anos do mercado, até para abrir um pouco o olhar do pessoal, porque, assim, às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas é um equipamento que é um canhão, tá? Mas você não tem que olhar de matar uma formiga, você tem que olhar um projeto muito maior, e tem mercado para todo mundo. Eu acho que, assim, um chute, tá? Porque eu não tenho pesquisa, mas eu acho que de quase, não sei, 2.000 empresas de rastreamento no Brasil, eu penso que 95% está fazendo segurança, localização, casco. Olha o tanto de oportunidade que tem nos outros segmentos. O que você acha sobre isso? Olha, eu acho que assim, você está certa quando você fala do Frota, do Cargo e do ABD. O NEL já é um produto que não tem porta-cano, não tem teclado, mas ele tem uma gestão de frota, tá, um controle. O NEL é um produto, por exemplo, quando você tem um veículo que é dirigido sempre pelo mesmo motorista. Então, você cadastra na plataforma que aquele carro, placa ABCD 1234, é dirigido pela Renata, e só pela Renata, então não tem problema. Todos os dados que ele consegue coletar pelo GPS, pelo acelerômetro, tudo, que te dá um comportamento do motorista, te dá informações, são úteis, além da parte toda de segurança, que tudo que eu falei, que está nessa apresentação de funcionalidade universal, ele também tem. A gente está focando um pouquinho mais nas aplicações mais sofisticadas, porque é justamente isso que você falou que eu quero chamar a atenção. No início, você tem um produto que tem CAT-M, né? Tem 4G, CAT-M e tem 2G. Obviamente, ele é um produto mais caro, né? O Fernando está desesperado, a gente vai deixar ele feliz no fim, mas assim, é óbvio que ele é um produto mais caro do que um produtinho chinês básico. Então, se você fica tentando vender posição e bloqueio por R$ 29,90 com essa família de produto, você não vai conseguir. Entendeu? Nem você nem nós vamos conseguir te ajudar. Agora, se você for nos seus clientes e agregar valor para ele, eu vou te dizer, eu fui comprar material de construção essa semana num depósito aqui na esquina no bairro. Aí o camarada falou, já entreguei o seu material, acho que acabou de sair. Ele abriu um aplicativo e me mostrou. E ele tinha um aplicativinho que mostrava onde estava o motorista dele com a caminhonetezinha dele entregando as cargas. Entendeu? E ninguém rouba cimento até rouba, mas ninguém rouba tijolo, pedra, ninguém rouba esse tipo de coisa, né? O que ele queria? Gestão de frota. Quantas entregas eu fiz por dia? Como é que o cara dirigiu o meu veículo? Entendeu? Então, existe uma porção de oportunidades nesses segmentos que você consegue cobrar um precinho um pouquinho melhor, mas você tem que entregar alguma coisa para o cara, tá? Vamos dar um exemplo de um relatório aqui. Deixa eu só falar para você, a família Radar pode trazer isso para você, é isso que eu queria falar. Deixa o Fernando um pouco mais de paciência, porque a gente está chegando no final e ele não vai se decepcionar, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora da parte da plataforma. Como é que você pode fazer isso? Hélio, posso só fazer uma perguntinha que está aqui, que é de hardware, que aí a gente finaliza para passar para o software. Perfeito. Silvio, para você a pergunta, tá? Que é um pouco mais técnica, do Juliano Camargo. Ele falou o seguinte: boa tarde.
Bom, fala em nome da equipe da Global Rastreamento. Eu gostaria de saber se o produto mostrado, o que tem tecnologia satelital, é LTE com fallback para 2G e duplo SIM card, faz telemetria avançada por barramento CAN, análise de consumos por faixas de RPM e ainda serviço de terminais, né, teclados personalizáveis via RS485, imagino eu. Tudo isso em um único produto? Ou se trata de um kit com vários itens? Outro então, vamos detalhe. Lá. Peraí, deixa eu responde esse que depois eu faço a próxima. Pessoal, é que eu estou com a peça aqui na mão, eu estou vendo e estou mostrando na câmera, mas eu não sei se vocês estão me vendo. Acho que vocês estão vendo a apresentação do Hélio, né? Não tá vendo. Tá vendo a minha. Ah, tá. Precisaria abrir a câmera para o pessoal. Vocês estão vendo, pessoal? Alguém comenta um sim lá nas perguntas, por favor. Mas a resposta é sim, viu? José da Global Host, é isso? Juliano, da Global Rastreamento. Sim, é claro que o módulo satelital é uma peça à parte da Inmarsat, mas o produto é pequenininho, é o tamanho do maço de cigarro, está aqui na minha mão. Tá? Esse é o guardar cargo. Tá? Depois a gente abre a câmera. Tá, então se você já respondeu, né, que é um único produto, não é um kit, a única coisa que é externo é a antena satelital, caso ele precise dessa função. Aí ele falou, aí tem uma outra pergunta aqui, outro detalhe, a biblioteca, imagine que seja a biblioteca CAN, e inteligência embarcada é universal ou ainda estamos falando de um trabalho específico por modelo de veículo? Não, é universal, é universal. O que nós temos feito... É protocolo aberto, né? É como se fosse um protocolo aberto. Não, na realidade são aqueles protocolos CAN que eu citei lá atrás, tá? A gente lê aqueles dados por ali. O que acontece é o seguinte, tem veículos que têm essa informação, tem veículos que não têm, e por isso que a gente tem atualização de firmware over the air. Toda vez que a gente consegue melhorar uma funcionalidade, a gente põe uma versão nova de firmware e o rastreador automaticamente se atualiza. Você não precisa baixar biblioteca nenhuma. Deve estar falando, eu não queria citar nome, mas tem um produto de origem argentina, feito aqui, vendido aqui no Brasil por uma pessoa que é muito minha amiga, e que você tem que baixar uma biblioteca do CAN. Aqui não, esse aqui já está a biblioteca todinha embutida na memória do device, tá? Tanto do CAN quanto do satélite e da telemetria. Beleza. Ok. Só mais um comentário, Hélio. O Gustavo Freitas perguntou se aconteceu alguma coisa com o áudio. Não, o áudio está normal. Me dá só um ok aqui, ô Gustavo, se você está ouvindo a gente legal. E o Juliano agradeceu o ok, que é um produto só. Pode seguir, ô Silvio. Obrigado, pessoal, pelas respostas. Tem mais uma pergunta do Henrique. Existe uma ideia de valor para que seja viável? Existe, Henrique, você já vai saber. Por isso que a gente tem que andar um pouquinho mais rápido, o pessoal está ficando muito ansioso. Então, para você extrair o máximo do potencial dos rastreadores radar, a gente vai falar um pouquinho agora da plataforma Movias, como que esses rastreadores estão integrados a ela. Em gestão de frota, quais relatórios que a gente pode tirar da plataforma Movias? Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente o relatório de jornada de trabalho do motorista. E você pode fazer isso com o NEO, que é o mais baratinho, com o Frota, que é o intermediário, com o Cargo, que é o top de linha, ou com o OBD. Tá? Maravilha. Ele vai levantar para você o relatório de acordo com a Lei 13.103 de 2015. Por exemplo, nessa lei, uma viagem, um motorista pode dirigir no máximo durante a semana 10 horas por dia. Tá? Se ele fizer isso, são 10 horas, são 8 horas pagas como horas normais e 2 horas pagas como hora extra. Entre um dia e outro, ele tem que ter um descanso, se não me falha a memória, de 11 horas. Se for um sábado, ele pode dirigir 4 horas normais e 4 horas extras. Ou 4 normais e 6 extras. Preciso olhar aqui a tabelinha que eu não lembro de cabeça. Domingo são 2 horas normais e o resto extra. Esse relatório já monta para você a folha de pagamento, vamos dizer assim, a jornada de trabalho de acordo com a lei. E você pode mandar... Relógio de ponto. Relógio de ponto. Obrigado pela palavra, pelo termo. E você pode pedir para o motorista assinar, para o gerente assinar, para o RH assinar. Por quê? Ele está no formato que obriga a lei. Isso já vem direto da plataforma para qualquer um dos 4 modelos.
Maravilha. Vamos seguir, então. Quais outros relatórios que a gente pode no Movias, e que Movias pode proporcionar para nós, né, na gestão de frotas, que facilita o trabalho do dia a dia, né, do gestor. Ele não precisa ficar perdendo tempo, já está pronto isso na plataforma e traz economia também para a sua empresa. Então, esse aqui é o relatório de pontuação do motorista. Eu vou mostrar depois para vocês lá na plataforma. Você diz, lembra que eu comentei aceleração, freada, excesso de velocidade, inclinação, sonolência, blá, blá, tudo aquele monte de informação. Parâmetros, né? Isso. Você pontua de 1 a 100 cada uma dessas coisas e esses dados vão chegando na plataforma. E, periodicamente, uma vez por dia, por semana, por mês, como você quiser, você monta esse gráfico que está do lado esquerdo. Aqui, ó, a motorista Kilvia, o Gustavo até conhece ela daqui, da empresa, ela cometeu 580 pontos de penalidade nesse relatório aqui, ó. Já o Adalto Magalhães foi o que menos cometeu ali embaixo, tá vendo? E se você for olhar, de repente foi um excesso de velocidade, ele mostra no mapa aqui, ó, do lado direito, você clica na linha, ele mostra aonde foi que foi ocorrida a penalidade. Então, não é de cara falar, não, eu não andei acima da velocidade. Você vai lá e clica e fala, você andou daqui até aqui. Eu vou mostrar depois para vocês ao vivo na plataforma. Mas com esse relatório, você ranqueia os motoristas e você treina os motoristas mais faltosos, né? Puniram a palavra que a gente não usa aqui no dicionário português, né? Premia os melhores motoristas, os que têm menos pontos, para que eles se comportem tão bem quanto os outros. Comportar bem significa que você vai tomar menos multa, né? Que você vai ter economia de combustível, vai ter durabilidade maior do veículo, menos manutenção, entendeu? Menos risco de acidente. É isso. Tá? A plataforma já faz isso com qualquer um dos rastreadores. Beleza. Silvio, Opa, só te interrompendo um pouquinho, só para não ficar pergunta pendente, porque é de hardware. Silvio, o Fábio Lafayette, ele fez um comentário com um tom de afirmação e pergunta, te indagando. Ele quis dizer o seguinte: dual chip possui o benefício da duplicação da tecnologia, mas também significa o aumento do custo operacional. Mas é que vai depender dele, né, Silvio? Se ele quer usar um ou dois chips. Essa eu vou falar. Você sabe responder? Manda lá. Não, manda lá. É assim, um chip de 20 mega KTM, digamos que você pague R$8 por mês, tá? 2 chips você vai pagar R$16 por mês, um para Claro, outro para Vivo, não tem dúvida. Agora, eu conheço um cliente chamado DHL que quer 2 chips de 2 operadoras diferentes. Então, assim, é claro, se você tem um cliente que quer o serviço, ele tem que pagar um pouco a mais por isso. Se não, você não precisa pôr os 2 chips, não é que você é obrigado. Você pode trabalhar com um chip só, não tem problema nenhum, entendeu? Mas se você tem um cliente que te exige, ou se você tem um problema de cobertura e por isso você está prestar um serviço melhor, aqui a ferramenta faz isso, entendeu? Ela está disponível para você, você pode usar ou não. Você não vai gastar mais dinheiro se você não usar. Se não usar, não gasta mais dinheiro, tá? Vamos lá. Bom, e eu tenho então como checar se uma determinada rota foi cumprida. Como é que eu faço a identificação de onde estão os meus veículos? Através esse é o relatório mais clássico de todos, tá? É o histórico de posições, ou rotograma. Então você está lá no mapa vendo todas as posições por onde o veículo passou e a tabelinha lá do lado, planilha, o PDF, te mostra o que aconteceu. Todos os parâmetros que o produto sobe vão para esse relatório de histórico de posição. Então, a gente chama ele de histórico de posição, mas tudo que você consegue coletar daquele veículo, RPM, velocidade, nível de tanque de combustível, aceleração, freada, tudo que tiver disponível, sobe nesse relatório para você, e você pode pôr até o status do GPS, o status da comunicação, qual era a operadora, tá? Status da ignição, se ele está em sleep, tudo isso sobe para você nesse relatório. Ok? Maravilha. Ok, estamos chegando lá, hein? Agora, se você quiser mostrar para a gente, Silvio, um pouquinho, eu vou passar a tela para você, mostra a plataforma para a gente, né? Tá ok. Você captura aí? Capturo, vamos lá. Demora um pouquinho por causa da nossa amiga internet. Vocês, acho que ainda não estão com a minha tela no ar, né? Ainda não. Ainda não.
Agora tá. Sim. Carregou, beleza. Então, pessoal, essa é a tela da plataforma Movias, é a página inicial. Depois que você se loga, né, você vê. Eu estou apontando aqui, esse veículo que está na lista azul é o meu carro pessoal. Tá? Ele, no momento, está parado aqui na frente, então ele está em sleep mode, aqui você vê depois do xizinho. E aqui você tem o atraso de comunicação na terceira coluna. Então, vou pegar, por exemplo, um caso bem interessante, porque esse veículo aqui não é nosso, tá? É de um cliente, mas ele me autorizou a fazer isso. Então, eu vou mostrar para vocês, ele deve estar lá em Sorocaba, é um caminhão. E olha que interessante, na coluna 1, 2, 3, 4, 5, na sexta e na sétima coluna, eu vou tentar passar o mouse aqui para vocês verem, se esse mouse aparece para vocês. Depois do xizinho vermelho, pula mais uma, mais duas colunas aqui no meio, está 100% e 100%. Esse caminhão está com radar cargo. E esse caminhão tem 2 tanques de combustível. Olha, dele veio o percentual de combustível dos 2 tanques. Está cheio, por acaso. Está vendo? Tá? Aqui você vê qual é o produto, que é o cargo, o OBD, qual que está lá. Tá? E a posição, o endereço, os sensores que estão instalados naquele cara, tudo aparece aqui nesse grid. Eu vou voltar para o meu veículo, que está parado aqui na porta da Quanta. Aí, centralizei ele na tela. E eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês dos relatórios, para vocês entenderem. Vamos lá, relatórios. Vamos lá, está abrindo aqui para mim, daqui a pouco transfere, aí está transferindo aí para vocês. Na coluna da esquerda eu tenho gestão de segurança, então eu tenho o histórico de posição, os sensores e os atuadores, qual é o estado deles, os comandos que eu enviei para o rastreador e movimento e parada, as viagens, os trechos de viagem que ele fez. Isso tudo vai aparecer aqui do lado direito. Na gestão de frota, eu tenho a jornada de trabalho, que é aquele relatório que o Hélio mostrou, e o comportamento do motorista. Eu vou entrar um pouquinho nesse relatório para vocês verem como é que é montado aquele relatório de comportamento do motorista na nossa plataforma. Então, eu venho aqui, nessa linha azul, que são as penalidades. Por exemplo, eu tenho aqui 10 pontos por excesso de velocidade, mas eu posso ir de 0 a 100. Tá vendo? Eu vou dar 10 pontos para excesso de velocidade. Tudo bem? E ele tem que ficar 5 minutos acima, né? Ou tem que estar por 5 minutos naquela penalidade. Depois aqui embaixo, olha, eu tenho aceleração brusca, freada brusca, curva brusca, inclinação lateral e banguela. Se o motorista teve banguela também. A gente não colocou aqui ainda a sonolência e aqueles outros parâmetros. Também eu tenho como mudar a pontuação do motorista em função do evento que ele comete, tá? Eu deixei 10 para todo mundo. Eu vou montar o relatório. Não vou pegar muito tempo, vou pegar de sexta-feira passada até hoje. E vou selecionar todos os motoristas que estão cadastrados aqui. Posso escolher o motorista, estão os nomes aqui, mas eu vou pegar todos. Tá? E vou gerar o relatório para vocês verem. Aí eu peço um pouquinho de paciência com a internet, porque eu estou transmitindo imagem, estou acessando o banco de dados. Então, e peguei alguns dias de relatório. Aí, efeito demonstração, a gente cruza os dedos e reza para dar certo. Bom, mas só para complementar, né? Você fez toda a parametrização, né? Isso. Então, dá uma olhada. Por enquanto, o relatório está em branco, tá certo? Eu vou marcar, vou mostrar a tabela aqui embaixo para vocês. Ó. Eu tenho o total de pontos aqui, onde tem o pontinho azul, e o total de eventos, certo? Que cada evento é multiplicado por uma pontuação que a gente viu lá atrás. E aí, ó, todo mundo, esses caras estão zerados, esses caras não usaram, mas aqui embaixo, ó, eu vejo que tem um monte de gente com ponto, tá vendo? Então, eu vou pegar o Guilherme, e ele vai aparecer lá no gráfico. Cometeu 20 pontos. O Maurício já está com mais pontos do que o Guilherme.
O Carlos Alberto já está com pontos iguais ao Maurício. Eu. Vendo? O Reginaldo. O Hélio, que é pé de chumbo. A Célia. O Ricardo. O Adalto. E eu vou pôr a Kilvia aqui. Ó. Vendo? Então, olha, você viu que eu pontuei todo mundo no gráfico. Tá? E aí, esse outro gráfico da esquerda, ele me mostra qual é a tendência. Ó. Eu não tive problemas de banguela, tive um probleminha só de banguela, que foi o Carlos Alberto, que teve uma banguela. Tá vendo? 120 pontos aqui. Inclinação, não tive ninguém. Curva brusca, aqui embaixo, ó, tive algumas. A maior parte dos motoristas precisa de treinamento com relação à aceleração brusca e freada brusca. Por quê? A maior parte dos pontos aqui, esse diagrama está do lado esquerdo. Tá vendo? Ou eu preciso ajustar minha plataforma, que é o caso da Kilvia. A Kilvia, sem maldade nenhuma, a gente fez ela ter bastante ponto. Tá vendo? Mas o relatório é dinâmico. Você pode imprimir esse relatório e mostrar para os seus motoristas ou imprimir só o dele. E do total de pontos, eu vou pegar aqui um exemplo. Eu vou pegar o meu caso como exemplo. Vou tirar todo mundo daqui só para facilitar o visual de vocês. Digamos que o meu chefe me chamou na salinha para falar do meu comportamento de motorista. Eu tive 160 pontos, tá vendo? E aí, eu tive 50 pontos de velocidade. Aí eu falei, não, chefe, eu tive 80 pontos de aceleração. Tá vendo? Eu tive 30 pontos de curva brusca, né? Eu entro nas curvas cantando pneu, tá? Mas eu falo, não, chefe, eu não tive toda essa pontuação. Aí ele fala, teve sim, Silvio. Ele vem aqui no detalhado e me mostra para o motorista Silvio os meus excessos de velocidade. Não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo na tabelinha. Ó, 123 por hora, 126 por hora. Aí ele falou, não, chefe, esse negócio está marcando errado. Ele fala, olha aqui onde você cometeu a penalidade. Você andou esse trecho a 126 por hora. Você andou esse trecho a 123 por hora. Tá vendo? Durante 40 segundos, 48 segundos, tá vendo? Então, eu, sábado passado, propositadamente, sabendo que ia falar com vocês hoje, eu dei uma chinelada na rodovia dos Bandeirantes para poder aparecer pontuação aqui minha e mostrar os trechos em que eu, né, com a minha copilota distraída, acelerei a mais na estrada. Tá ok? Então, esse é o relatório de comportamento do motorista. Você consegue essa informação online, mostra para o motorista, treina o motorista. Isso tem valor. É isso que você tem que vender para ele, valor. Tá? Vou mostrar um outro relatório interessante, mas aí eu vou pegar o relatório de distâncias e máximas. Eu vou pegar o de hoje mesmo, só de hoje, e vou pegar o meu. Não, vou pegar mais tempo e vou pegar aquele motorista do caminhão, porque ali é bem bacana de mostrar. Ele aqui. Aqui, esse aqui. Aí eu gero o relatório dele. Podia ter pego um período menor, né? Renata tem uma pergunta aí. Isso, Silvio, isso que eu ia te falar, é a pergunta do Henrique. É que, na verdade, ele não estava perguntando o valor do rastreador em si, mas sim da parte da conectividade. O que ele falou? Eu tenho uma outra dúvida.
a respeito da tecnologia CAT-M, no que diz respeito ao custo da mensalidade, né? Creio que é da conectividade. Existe uma ideia de valor para que seja viável no preço final do produto? Eu vou contar para ele que é o mesmo preço do 2G. Eu diria que é mais barato, porque a tecnologia é melhor, né? Mas eu vou parar um pouquinho esse relatório, que ficou muito pesado. Eu escolhi uma data muito longa aqui, com a internet, do jeito que a gente está aqui. Mas, Silvio, só para aparecer lá embaixo... Tá, só para fazer uma observação, que na verdade para o pessoal também não ficar preocupado, porque depois o Hélio vai marcar também individualmente com todos os interessados, aí dá para fazer uma apresentação também mais longa do sistema e tudo. Isso, que aí vai ter mais tempo, né? E também quem contratar vai ter também os treinamentos com o suporte da Quantatec. E nós vamos fazer também depois outros webinars com outros conteúdos também voltados para os equipamentos, né? Para telemetria, driver behavior. Então, com o passar assim, do tempo, vocês vão conseguir agregar bastante conhecimento. Então, eu vou tentar abrir aqui de novo, porque eu acabei pegando um período muito grande e aí eu estou na internet com vocês e aí acabou ficando um pouco pesado. Mas vai lá, vai carregar daqui a pouquinho, eu mostro. Mas o que eu ia mostrar para vocês é que lá tem o consumo de combustível, os quilômetros por litro, porque é um caminhão que fornece essa informação de nível de tanque de combustível, de quilometragem, com muita precisão no barramento do cano, tá? Assim que abrir aqui, gente, eu ponho na tela para vocês, tá? Vamos lá. A internet resolveu ficar um pouquinho lenta agora, mas vamos lá. Tem mais alguma pergunta, Renata? Não, até o momento não. Então, vamos só carregar essa tela aqui, e aí eu vou mostrar para o pessoal a parte de telecom, como é que está bacana. Pessoal, não saem do webinar, tá? Aguarde até o final para saber da promoção. Só vai ter direito à promoção quem participar até o final. Então tá, vamos fazer o seguinte, entra você, na hora que eu carregar a tela no fio, eu mostro, tá bom? Então, vamos lá. Tá na mão. Vamos lá, pessoal, agora vamos falar do que interessa, né? Lógico, tudo isso que a gente está falando interessa aí muito, sem dúvida. É muito importante saber da parte tecnológica, saber do que o produto tem de capacidade e tudo mais. Renata, está chegando para você já a minha tela? Sim, já está ampliado, tá ok. Maravilha, então vamos lá. Deixa eu só fechar isso aqui para mim. Tá bom. Beleza, então, tá aqui. Na modalidade de vendas, o radar OBD, o radar NEO, o radar frota e o radar cargo, ou seja, o hardware, vai custar esses valores aqui, tá? Mas você vai precisar, nessa modalidade de venda, adicionar o SIM card. E a gente está oferecendo o SIM card da Vivo, com CAT M1, óbvio, com fallback para 2G, com 20 MB por R$ 8,00 por mês. Isso já. Ou o SIM card da 5, que é a Claro, tá, trazendo a operadora Claro, a 5 é a operadora do Banco Safra, com CAT M1, um fallback para 2G, também um pacote de 20 MB por R$ 8,00 por mês. E mais o acesso completo à plataforma Movias por R$ 20,00 por mês. Essa é a modalidade de vendas. O pessoal deve ter ficado bem chateado comigo, né? Pô, o cara faz surpresa e vem assim, só essa modalidade? Não. Não invista o seu capital. Seja nosso parceiro. Então tem uma promoção para você que nos assistiu até aqui. 24 meses de contrato, os 3 primeiros meses grátis, pessoal. Radar OBD,
mais 2 SIM cards de 20 MB cada, 2 SIM cards de 20 MB cada, mais a plataforma Movias por R$ 54,00 por mês. O NEO também, o radar NEO, mais 2 SIM cards de 20 MB, mais a plataforma Movias por R$ 52 por mês. E os mais avançados, né, o Frota por 62 e o Cargo por 73. O Cargo tem inclusive a transmissão satelital. Bom, mas a gente quer você nosso parceiro. Como é que a gente faz isso? Isenta você da multa de fidelidade. É só pegar, testar, não gostou, dentro dos 3 primeiros meses, pode devolver, falar, Hélio, muito obrigado, vamos tomar cerveja, mas se você gostar, tá aqui a nossa promoção, tá? Então, aguardo aí as perguntas, aguardo aí os questionamentos com relação aos valores, se alguém tem alguma dúvida. Também não precisa ter agora, né? A gente está à disposição. Claro. Vocês têm o e-mail que vocês receberam o convite, tem os telefones, tá? Eu estou com a tela no ar para mostrar para vocês aquilo que eu queria mostrar, se vocês me permitirem. Pode ser? Então vamos lá. Para você aí, Silvio. Tá ok. Vamos, tela. Bom, espero ter sanado a curiosidade do pessoal com relação aos preços e a promoção. A promoção é um teste de degustação, tá? Como nós estamos lançando os produtos, nós estamos lançando esse webinar, então estamos fazendo também essa promoção como um teste de degustação. Vai lá, Silvio. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Na quarta coluna, vocês têm a comunicação. Então, olha, o primeiro chip, é claro, quando eu paro o mouse em cima dele, ele mostra o nível de sinal e mostra qual é a rede. Está conectado este no 2G. O de baixo está com o SIM card da 5 Telecom, tá vendo? Tá? E está conectado em 4G CAT-M1. Abriu o balãozinho aí para vocês. O de baixo está no chip da Vivo, tá vendo? Também em 4G CAT-M1. Nível de sinal bom. Lá embaixo tem um amarelinho da Vivo, 4G CAT-M1 com 2 barrinhas de sinal só. Aqui, 4G CAT-M com bom nível de sinal. Então, vocês veem o seguinte, ele comunica onde tiver rede. Tem rede CAT-M, ele fala CAT-M. Tem rede velha 2G, ele fala 2G. O sinal está fraco em CAT-M, ele fala em CAT-M, não tem problema, tá? E aí, o nível de combustível aqui, olha, esse carro ELM 0131 está com 35% do tanque, e está com um odômetro em 23.201 km. O de baixo, o FFI 0093, tá vendo? Ele está com 64% do tanque. Então aqui você tem, passou aqui, o DMU 9976, tá vendo? Que está na rede 2G da Vivo, tá vendo? Entrou em sleep, opa, piscou a minha tela aqui. Está com 91% do tanque. Então essas informações todas, ele colhe, transmite, monta os relatórios que eu estava mostrando para vocês, independente da rede de comunicação, tá? Ele opera nas 2 redes das 2 operadoras indistintamente. Tá bom? Silvio, tem umas perguntinhas aqui, o Fábio Lafayette. Eu acho que foi a percepção dele, o modo de entendimento, que ele fez a seguinte pergunta. Da locação que o Hélio passou. Valores finais para o frotista, isso é o parceiro, terá uma porcentagem de recorrência sobre essa mensalidade? Eu acho que ele não entendeu que esse valor é o valor fornecido para a empresa de rastreamento e em cima desse valor ele põe a margem dele da mensalidade mensal. Aí você pode complementar, por favor, Hélio? Sim, correto, Renata, é isso mesmo. Você está correta na tela de informação. Mostra a sua tela que tem essa observação lá. Isso, peraí. É isso mesmo. É Henrique, né, que perguntou? Fábio Lafayette. Fábio, tá? É isso aí, olha. Tá aparecendo aí a tela para vocês? Tá beleza. É isso mesmo. O valor de R$ 54,00 por mês é o hardware mais 2 SIM cards de 20 MB cada, mais o acesso à plataforma Movias. É o pacote completo. E isso é para a empresa de rastreamento. Tá aqui, ó, empresa de rastreamento. Tá?
Por que a gente está fazendo essa promoção? Está pondo 2 SIM cards, está pondo a plataforma, está pondo o pacote completo. É uma promoção de lançamento. A gente está lançando isso tudo junto, é um pacote. Está dando 3 primeiros meses grátis. Para quê? Para que você teste o produto. Não gostou? Pode devolver. Não paga nada. A gente está isentando você da multa de fidelidade, tá bom? Essa é uma promoção apenas para esse webinar, apenas para esse lançamento que a gente está fazendo. Obviamente, se você não quer 2 SIM cards, se você quer fazer um outro tipo de pacote, a gente está aberto a conversar com você, não tem problema. Acho que ficou melhor agora, né, Renata? Ficou. E aí, Hélio, só para poder complementar, o que é bem vantajoso, porque a empresa de rastreamento não precisa investir um capital de giro para poder comprar esse equipamento. Então, esse modelo de locação, ele é interessante e, nesse momento, é muito bom, porque você não precisa de fazer um investimento. E por todas as funcionalidades que os equipamentos têm, telemetria avançada, imagina o cargo mais completo, R$ 73,00. Você consegue colocar uma margem aí de muito mais de 100%. Imagina você oferecer um plano, sei lá, para uma parte para Vale, para mineração. Claro que você vai conseguir oferecer um mensal muito mais de R$ 150,00 por mês. Então, ficou tranquilo. O Fábio já respondeu que está ok. Aí, já aproveitando, Silvio, já passando uma pergunta do Charles. Charles Durco, eu não sei se é assim que lê o sobrenome dele, mas ele fez um comentário. Silvio, com Movias, a Quanta está deixando de ser fornecedor, né, exclusivo de hardware, para ser fornecedor também de plataforma. Isso, de certa forma, pode gerar concorrência direta com quem utiliza a plataforma proprietária. Como você entende essa questão? Eu discordo dele, tá, Silvio? Mas vou deixar você responder. Pega a tela aí, Silvio. Ô, Silvio, eu só não estou te ouvindo. Você está ouvindo, Hélio, Silvio? Não, ele saiu do ar. Tá sem áudio seu, Silvio. Alô? Agora voltou, deu. Voltou Okay. meu áudio? Uhum. Tá. Sim, ok. Então vamos lá, Charles, é o seguinte, para que a gente pudesse mostrar tudo que o produto faz, nós nos vimos obrigados a fazer uma plataforma. E essa é a plataforma que a gente oferece, se você quiser usar. Eu sei que você faz a sua própria plataforma, ela é ótima, eu conheço, a gente trabalhou bastante a 4 mãos aí contigo, e você pode integrar esses produtos novos na sua plataforma, não tem problema nenhum. Nós não vamos buscar cliente final, principalmente nesse preço que a gente está falando aqui, nessas condições. Se você olhar o site quantatec.com.br, lá tem uma loja, a gente pode vender, a gente é obrigado a vender, nós estamos no mercado, tá? Mas o preço lá começa no mínimo 2 vezes esse valor que vocês estão vendo ou mais. Tá? Por quê? Porque assim, se tem uma empresa que não é atendida e o camarada tem lá meia dúzia de veículos e quer comprar, quer gerir, a gente tem a plataforma, a gente tem a solução completa. Tá? Se a empresa como vocês, né, tem a plataforma, opera, é nosso parceiro, não tem problema nenhum. A gente vai fornecer para vocês todo o suporte de integração para você usar a tua plataforma. O que a gente está mostrando é assim, nós temos um produto muito bom, muito bem desenvolvido, cheio de funções, e a única coisa que a gente não quer é integrar com alguém que só queira dar posição e bloqueio, entendeu? Nivelar por baixo a gente não quer, a gente quer realmente que alguém integre, e ele está mostrando como é que faz. Olha, quer seguir esse desenho que está aqui, fica à vontade, a gente já tem, além de você, eu tenho certeza que vai integrar também, mas a gente já tem 2 empresas que estão integrando os nossos produtos na plataforma deles. Tá? Então, fiquem tranquilos, a nossa ideia não é concorrer com as empresas de rastreamento, com o KINAI 8020, é mostrar para as empresas o que elas têm que fazer, certo? Como que elas vão buscar os clientes, com que solução. Então, a gente está mostrando como é que faz. Se você tiver uma venda imediata e aquela função não está pronta, cara, começa com a plataforma Movias, a gente põe até a tua marca e você toca o barco, não tem problema, depois você migra para a sua. Nós não queremos concorrer com ninguém, muito pelo contrário. Só complementando um pouquinho, né? Ele tem toda a razão quando ele fala que a gente saiu de uma modalidade de fabricante de hardware para solução completa. Isso é razão, ele tem. Só que a gente sofria e sofre no mercado esse tipo de situação. Ou seja, eu dou uma Ferrari para o cara e o cara usa como se fosse um Fusquinha. Esse é o grande problema. Por isso a gente está oferecendo para você usar a Ferrari como Ferrari. Esse é o ponto.
e tirar o melhor proveito dela, ou seja, o melhor custo-benefício. E aí as outras plataformas, óbvio, podem estar integradas também aos produtos, tá? Só essa complementação. Inclusive porque a gente não vai operar como vocês operam 24/7, né? 6 horas da tarde, daqui a pouquinho, a gente desliga o disjuntor aqui e vai para casa tomar uma cervejinha. Exato. Nós não somos empresa de rastreamento. Então, Silvio, quando eu falei que eu discordo do Charles, é que eu não vejo isso como uma ameaça. Eu vejo como uma oportunidade para muitas pessoas atuarem também nos segmentos mais avançados e ter oportunidade também de usar o equipamento 4G por um preço acessível. Entendo também que essa oportunidade vai para os concorrentes do Charles, que são empresas de rastreamento. Mas eu entendo que tem mercado para todo mundo, cada um atua numa região. O Brasil é muito grande, tem muita oportunidade para todo mundo atender. Mas, de qualquer forma, foi um bom alerta. Obrigado pela pergunta, viu, Charles? Bom, estamos à disposição. Mandem mais perguntas. Estamos à disposição, mandem mais perguntas no chat, por favor. Desde já, eu gostaria de agradecer a presença de todos que ficaram até o final, né? E lembrando que vamos fazer outros encontros como esse, com vários temas interessantes. Porque a ideia, né, Silvio, quando a gente combinou sobre o webinar e tudo, e com o Hélio, é sempre trazer o conteúdo, né? Não só, a gente se preocupou muito com isso, principalmente o Silvio e o Hélio, de não trazer só a propaganda do produto, mas também trazer o conhecimento, né? O saber fazer, como é que funciona, como que começou isso no Brasil, enfim. E o Silvio e o Hélio estão sempre à disposição de vocês. Ok. O Alisson, meu cliente de consultoria, funcionário lá do Jurandir, ele mandou uma mensagem aqui que me mandou uma mensagem no WhatsApp, mas eu já vi. Ele falou assim que vai esquecer todas as outras plataformas e todos os outros equipamentos do mercado, que agora é isso aqui que eles já escolheram e pronto. E aí o Luiz Teixeira deu os parabéns, tá? Vamos falar em breve, vai falar com vocês. O Charles agradeceu. E aí, pessoal, se alguém tiver mais pergunta, podem mandar também, por favor. Beleza. E assim, a partir de amanhã, porque hoje já terminamos o expediente aqui, né? A gente tem que dar um tempo por todo mundo, mas fiquem à vontade de nos ligar, de nos perguntar, de tirar dúvidas, de conhecer. Tá? A ideia é que vocês testem. Para testar, você não precisa fazer nada, você pede, a gente só documenta a tua saída da peça contigo, e você tem lá software, hardware, SIM card, tudo funcionando, e aí você decide a melhor estratégia, se você vai integrar na sua plataforma, se você quer colocar o teu logotipo na nossa plataforma, nós estamos à disposição. Nós queremos resolver o seu problema, queremos que vocês façam boas vendas. Tá. Ô, Hélio e Silvio, deixa eu só contar uma novidade, Hélio, antes de você falar. Lembrando, Silvio, que é legal também, já nesse trabalho de ajuda para os clientes, em breve, todos esses conteúdos vão estar lá na página do YouTube. Da Quantatec, né? Vai estar aberto para todo mundo que quiser assistir. Então, isso é bem interessante também, porque ajuda, né, com essa experiência toda aí do Silvio na parte técnica e do Hélio na parte comercial. Então, vai ser um material de consulta também, né? Porque acaba que a gente fala aqui, dá um norte, segmentos que pode atuar, especificação técnica para você rever um vídeo e analisar uma licitação, então vai ajudar em todos os sentidos. Então não percam de acompanhar também o canal do YouTube da Quantatec. Obrigada, pessoal, pela presença de todos. Eu queria agradecer a presença de todos também e só afirmar para vocês que a fábrica às 6 horas fecha, mas o comercial está ligado. Se quiser falar comigo, fica à vontade. E se quiser ter essa apresentação, conversar com a gente sobre ela um pouco mais, entre em contato. Estou à disposição. Obrigado, Renata. Obrigado, Silvio. Obrigado. Eu que agradeço. Só fazendo a última leitura aqui do último comentário da Renata Kobayashi. Agora ela está numa empresa de rastreamento, né? Trabalhando. Ela deu os parabéns e falou que o futuro é o CAT-M1.
E obrigada, Rê, pela presença aí e novamente pela presença de todos. Silvia, obrigada pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer estar com você, com todo esse seu conhecimento e o conhecimento comercial do Hélio. E aí, pessoal, nos vemos nos próximos, tá? Porque vai ter muito mais conteúdo para vocês. Obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço.